Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Ba Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ba Talks. Estamos hoje com essa mesa maravilhosa que a Divina Terra preparou pra gente. Eles trouxeram hoje umas tortinhas de cookies que são absurdamente deliciosas, coxinhas com farinhas funcionais com recheio de fungo, docinhos de prestígio sem açúcar e adoçados com melado e os nossos queridos pãezinhos veganos. A Divina Terra, para quem não conhece, fica em Balneário Camboriú. O Instagram deles está aqui embaixo. Eles fazem entrega para Balneário e região e eles também têm um café dentro da loja que, se eu fosse você, não deixava de ir, porque lá é tudo realmente funcional e o atendimento é incrível. Tanto é que ele está aqui presente conosco nesta mesa, que é internacional hoje, porque a minha convidada é a querida Ana, que realiza um trabalho e tem um estudo acerca de desenho humano, astrologia, enfim, muitas coisas. E eu trouxe ela para compartilhar um pouco desse conhecimento com todos vocês. Eu vou adorar também conhecer um pouco mais dela junto com vocês. Seja muito bem-vinda, Ana! Obrigada! Obrigada! Bom, o que está achando do Brasil até agora? Estou a adorar, eu já disse várias vezes, que é, se não tivesse um bilhete de volta para Portugal, eu neste momento ficava aqui a viver, até porque as expectativas daquilo que me foi vendido antes de eu vir, né, já falámos sobre isso, foram um bocadinho baixas e por isso tudo aquilo que está a ser aqui está a ser incrível. Sim, então você na verdade não queria vir para o Brasil. Bom, explica então como é que é essa situação. O que você está fazendo aqui? Como é que você pôde vir para a galera entender? Ok, então eu recebi um estímulo de que queria fazer uma viagem, alguém falou de fazer uma viagem e eu pensei, se eu trabalho remote, à distância, online, em Portugal, em todo lado, sou de Portugal, não é? De todo lado. Você já trabalhava home office em Portugal? Já, desde a pandemia, home office em Portugal. E pensei, ok, se eu trabalho aqui em home office, por que não noutro sítio qualquer? E abri a minha astrocartografia, olhei as linhas e disse, ok, linha de sol a passar na Austrália, vou para a Austrália, é para lá que eu vou, preciso de expansão, preciso de viver o meu próprio sol, de viver o meu próprio ser, vai ser a Austrália. Comuniquei à minha empresa que gostava de ir para a Austrália e eles disseram, pode ser um bocadinho difícil, porque nunca ninguém foi para a Austrália aqui na empresa, mas se quiseres, o Brasil é uma possibilidade, porque temos muitos brasileiros a trabalhar connosco e quando eles vão a casa, ficam alguns meses lá para aproveitar e por isso já existe isso. E a minha primeira reação foi, não, tudo menos o Brasil. Até porque eu tinha dito à minha mãe, está descansada, vou para todo lado, menos o Brasil. Minha mãe, o Brasil não vou para o Brasil, não vai ser o Brasil, quero ir para a Austrália, o outro lado do globo, está tudo certo. E por que não o Brasil? Porque, primeiro, há muitos brasileiros a vir, não é? Nós temos muitas histórias de brasileiros que fugiram de uma realidade do Brasil, em que era de assaltos, em que era de medo, em que era de muita coisa a acontecer aqui, não é? E ouvia falar muito mal do Brasil. Há muito... E veio as eleições, que foi no período em que eu vim para cá, ainda pior, mas que ia ser pior vir para cá nessa altura. E foi uma resistência muito grande, depois até mesmo quando eu decidi o Brasil, porque tanto as minhas amigas como a minha família tinha muito medo de que alguma coisa me acontecesse. Porque uma país perigoso, mulher, né? Viajar sozinha, não conhece ninguém do Brasil, não tem nada no Brasil e que vem sozinha e com esta coisa dos assaltos, dos roubos, não é? É aquilo que eu estava a dizer, até o facto de usar brincos me foi dito, cuidado com os brincos, porque podem te roubar na rua, mesmo que não seja ouro, que pareça ouro, pode ser roubada. E eu própria estava com medo de vir para o Brasil, assim, uma experiência totalmente sozinha, sem ninguém, sem nada, e não estava em cima da mesa. Mas quando depois a empresa não se decidia se eu podia ir para a Austrália ou não, quando me disseram que estavam ali numa indecisão, eu fui olhar de novo para os preços da Austrália e não era confortável naquele momento, não conseguia ir para a Austrália naquele momento com os valores que estavam, quando sei assim que eu queria. Disse, ok, então se a vida me está a levar para o Brasil, se está tudo a abrir para o Brasil, vamos lá. Todos os caminhos fluindo para o Brasil. E aí você se abriu também. Se é por aqui, vida, vamos lá ver.
porque eu própria estou a aprender a usar o meu próprio desenho humano, depois vamos falar um bocadinho sobre isso, de certeza. E disse, ok, se me estão a guiar por aqui, vamos lá ver o que há aqui. E quando decidi, ok, abrir para o Brasil, decidi, ok, se eu vou ao Brasil vou ao Florescer, porque eu queria muito, já seguia tudo o que eles Tu já seguia a Isabel Otto do Florescer. Para quem também não sabe, tem um episódio aqui com a Fernanda, que é a guardiã do Florescer. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o que é esse centro de vivências, tem um episódio com a Fernanda aqui. Vocês podem conhecer um pouco mais. Então, você já seguia a Bel, a Fernanda e falou, não, já que eu vou pro Brasil, eu quero ter uma experiência no Florescer. Ok. E a partir do momento em que eu decidi a minha experiência no Florescer e ficava lá durante 3 semanas, eu perdi todo o medo. Todo o medo que eu tinha, a insegurança de vir. A partir daí fiquei mesmo tranquila, porque sabia que durante 3 semanas ia encontrar pessoas, de certeza que ia fazer amizades, ia estar segura, iam buscar e levar, estava tudo certo. E a partir daí disse, ok, é para ir. E foi das melhores experiências, está a ser das melhores experiências da minha vida, porque realmente abri espaço para que as coisas pudessem acontecer e tenho encontrado sempre pessoas e situações que me têm guiado. Por isso, neste momento, eu digo, se eu não tivesse comprado o bilhete de ida, e sei que foi o universo a obrigar-me a comprar o bilhete de ida, eu neste momento achava... Ia ficar. Ia ficar. De tanto que tá adorando. Que legal. E qual é a empresa que você trabalha? Com o que você trabalha lá, né? Que aí agora você tá trabalhando aqui. Hoje você acordou às 6 da manhã daqui para poder trabalhar com o horário de lá e tudo mais. É uma empresa de quê? Ok, eu tirei Psicologia, fiz o curso de Psicologia. É formada em Psicologia. Formada em Psicologia. E quando estava formada em Psicologia percebi que não queria ir para a parte de clínica, queria ir para a parte de social. Gosto muito desta coisa, como é que nós o nosso comportamento enquanto sociedade e como é que nós somos e como é que nós nos influenciamos. E neste caminho decidi ir para uma empresa, que é uma pequena sociedade, e trabalhar com empresas. O meu trabalho em concreto, eu dou formação nas empresas de soft skills, liderança, trabalho em equipa, comunicação, tudo aquilo que as empresas precisam. Nós somos uma consultora de recursos humanos, é a Randstad. Outro lado, também aquilo que eu faço é assessments, que são avaliações psicológicas dentro das empresas. Vai mudar de área, uma nova função, vai um candidato que entra para a empresa, está adequado, não está adequado, essas avaliações. E uma última coisa que fazemos é outplacement, que é pessoas que são despedidas de empresas, as empresas contratam-nos a nós para ajudar a voltar para o mercado de trabalho. Então, numa situação em que a pessoa se vê outra vez numa posição um bocadinho mais delicada da própria vida, em que deixa de ter emprego, a nossa função é voltar a ajudar a incorporar o mercado de trabalho, sendo que eu, em particular, ajudo mais a pessoas a abrir o próprio negócio. Então, pessoas que são despedidas e já não quero esta vida no corporativo, nas empresas, quero o meu próprio negócio. E vem a Ana Lopes ajudar então a fazer o seu próprio plano de negócios, a ver investimento e como é que aplica e como é que constrói. Que legal, e isso é uma coisa muito diferente, porque aqui no Brasil não tem muito isso, né? Poxa, que legal as empresas contratarem alguém para poder guiar e ajudar quem tá sendo despedido, quem tá entrando numa fase difícil da vida, tipo, tá, e agora? Quem sou eu sem este trabalho, né? Então é muito legal você ter... E você trabalha também com pessoas que se aposentam? Então no final de um percurso numa empresa, tu podes ter ou pessoas que são despedidas porque já não está mais, ou pessoas que vão entrar em aposentadoria, como vocês dizem. Como você diz? Reforma. Adorei essa palavra. Só vai se reformar. Vai terminar uma hora e agora vou me reformar para a próxima. Ok. Reformado. E aí temos Creative Retirement, que é olharmos então para o novo passo da vida, não é? Aquilo que eu acho que é incrível naquilo que eu faço é uma abertura da pessoa dizer, ok, então o que é que eu realmente quero fazer na minha vida, não é? O que é que eu realmente, qual é o próximo passo que eu quero dar? Tenho aqui uma abertura e uma possibilidade de repensar. E quando estamos a falar em aposentadoria, estamos a falar num momento que é muito delicado da pessoa, porque perde uma estrutura, perde algo que a vida seguir naquele caminho e agora? O que é que eu vou fazer, não é? É preciso manter a atividade, é preciso continuar com objetivos, com projetos, com coisas a acontecer, senão a pessoa também se deixa levar e acaba por não ter nada para fazer. Sim, é um trabalho muito bonito, é muito legal você realmente pegar na mão da pessoa num momento delicado, de algo que é muito importante na vida dela e poder ajudá-la a guiar, né? E, bom, e aí você também faz, esse é o trabalho que você faz para a empresa, e aí você também
tem, por exemplo, esses serviços no seu particular. Você atende pessoas, por exemplo, eu que não, digamos, não quero me aposentar, não fui despedida, mas eu estou, por exemplo, um pouco perdida, para que área eu vou e tal, eu posso te contatar e você me ajudar? É assim, nas áreas que eu faço na empresa, não, é pela empresa. Então imagina, queres mudar de trabalho. Particular. É, mas mesmo que tu particular queres mudar de trabalho, é pela empresa, contratas-me pela empresa. Ah, ok? entendi. Quem chega até mim, do meu lado B, costumo dizer, são mais pessoas que se querem conhecer através de um lado não tanto corporativo, não é? De um lado mais espiritualizado da coisa, em que é os mapas astrais, os mapas na sua... isso. Então é mais eu descobrir-me a mim, o que é que me está a acontecer, aí por passa a palavra, nem sequer tenho nada que anuncie isso, mas por passa a palavra chegam muitas pessoas para se descobrirem. Mas mesmo este percurso, meu lado B, como costumo dizer, tem uma outra vida depois das 6, não é? Das 6 da tarde, começou muito por eu me querer descobrir, por eu querer saber. Então, entro em cursos de astrologia, tal como estou agora no curso de Human Design, para eu descobrir-me, e com isso começo a ficar muito entusiasmada e acho que toda a gente se deve descobrir, toda a gente deve saber, começo a partilhar com toda a gente e começo o meu lado B. Mas no lado A, se tu estás em mobilidade, se queres ir para Portugal, por exemplo, queres ir para Portugal, queres mudar de emprego e lá queres começar um emprego em Portugal. Podes falar comigo, mas através da empresa... Eu contrato a empresa para você me atender. É isso. Que legal! Acontece. Ok, e aí você atende pessoas, digamos, depois das 6, né, do seu horário de trabalho, que querem aprender, que querem se conhecer através do seu método de trabalho, que é uma mistura de astrologia, desenho humano, que a gente vai explicar para quem não é tão familiarizado, e também calendário cósmico. Essa mistura toda, e você ajuda, né? E agora, só pegando um gancho ali no começo, que você falou sobre astrocartografia, quando você quis ir, não, eu quero então dar uma viajada, já que eu consigo trabalhar home office, eu vou olhar minha astrocartografia. Tem várias pessoas que não sabem o que é astrocartografia, e você sabe fazer um mapa de outras pessoas, ou você sabe olhar o seu? E explica um pouquinho o que é. Normalmente eu olho o meu, não costumo fazer para outras pessoas, sendo que as minhas amigas e as pessoas mais chegadas pedem sempre e eu dou sempre alguns conselhos e dou sempre uma olhada. Mas é basicamente nós olharmos para o mapa mundo e percebermos onde é que passam certas linhas, certos planetas que pertencem ao nosso mapa natal e perceber que energias é que estão nesses locais para nós. Há todo um mapa depois de realocado que se vê para esses sítios, mas tem muito a ver com a experiência que eu vou ter em certos locais, porque todos nós já tivemos esta experiência de ir para um sítio e não temos a mesma experiência. Eu adoro estar aqui, adoro Floripa, estou a adorar Balneário, mas não quer dizer que seja essa energia para toda a gente, esta experiência para toda a gente. Então, há sempre um segredozinho para cada um de nós e na astrocartografia conseguimos olhar que mensagens, que energia que é principal naquele sítio para mim, para revelar, não é? E por isso é que eu abri o meu, não costumo fazer a muitas pessoas. Atendimentos, Porque aquilo que eu acredito muito, e por isso que eu tenho várias ferramentas, e mesmo a certificação em coaching e tudo mais, é como é que eu vou conseguir dar o meu melhor para a pessoa que eu tenho à minha frente, não é? Como é que eu vou conseguir responder às necessidades da pessoa à minha frente? E eu acredito muito que tem sempre muito mais a ver com autoconhecimento e tu saberes a tua natureza do que propriamente o dia-a-dia, o passo que vou dar. É um reflexo, não é? Claro. Eu podia ter dito e disse na astrocartografia, vou para a Austrália porque é uma linha de sol, vai ser incrível. O Brasil também tem muitas linhas para mim, mas são linhas desafiantes, são linhas de mudança, de transformação. Eu ia te perguntar isso agora, como é que eram suas linhas para o Brasil? São linhas deep, são linhas de mudança, de transformação e de coisas renovadas, que se formos a ver, como em tudo na vida e tudo na astrologia, pode ser ter uma vibração alta, uma vibração baixa, não é? Claro. Então, o Sol também pode ter uma vibração alta e uma vibração baixa. Ninguém me diz que indo para uma linha de Sol vai ser tudo incrível, vai ser tudo solar, não é? Então, eu sinto que estou a conectar com a vibração alta dos planetas que estão a passar para mim no Brasil, porque são planetas desafiantes, mas para mim tem sido uma real experiência de transformação, que é o que me dizia, não é? Só que eu associei isso à dor e associei isso a sofrimento, que não é verdade, não é? Claro. Nem todas as transformações têm que levar este peso de dor e de sofrimento. E você está experienciando isso na prática e está se surpreendendo muito, né? É isso mesmo. Que legal, que legal. E Ana, bom, então vamos lá, vamos explicar para o pessoal, porque assim,
eu vejo muito que, vai me falando se eu estiver errada, mas assim, no seu atendimento, então você quer dar o melhor para aquela pessoa. E eu gostei muito que, para que ela tenha essa ferramenta de saber como ela funciona e você não dá uma resposta pronta. Ah, não, vai pro Brasil porque, ó, o Brasil tá passando aqui. Ela tem que sentir, como você falou, a Austrália parecia ser incrível, mas tudo tava fluindo pro Brasil e você sentiu aqui dentro que era o Brasil e você confiou, foi, e de fato você tá tendo uma experiência maravilhosa. Então, a partir disso, você reuniu, fez esse mix e você consegue ajudar as pessoas. E, ultimamente, você tem se especializado e estudado muito sobre o desenho humano, que é uma coisa que eu acho que você me trazendo e eu conversando, trocando com outras amigas, me parece que o desenho humano, diferente da astrologia e diferente de outras coisas, ele fala muito disso, de como a gente deve responder aos estímulos do mundo, como a gente deve se ouvir. Porque a gente fala muito sobre, vamos ouvir a intuição, quero ouvir minha intuição, é ela que sabe a resposta, e a gente sabe que é. Só que a gente se conecta muito pouco com essa intuição. Porque tem momentos que a gente tá em silêncio e tal, mas a gente não tá ouvindo essa intuição, a gente confunde muito, temos muitos estímulos, e cada pessoa ouve a intuição de um jeito diferente. E o desenho humano te ajuda a entender como você ouve sua intuição. É mais ou menos isso. O desenho humano ajuda-te a perceber a mecânica do teu corpo. E a mecânica do teu corpo tem a ver com os centros energéticos, por isso estamos a falar tanto ao nível motor, de energia, como mesmo no fluxo energético dentro do teu corpo. É a mecânica, como é que ele funciona. Sim. E é por isso que eu acho que eu costumo dizer que são várias camadas, não é, de informação que nós temos, e mesmo no desenho humano há várias camadas de informação. Muito. Eu ainda estou a fazer os cursos, por isso eu estou sempre a descobrir mais, ainda estou no processo, daí que não faça nenhuma sessão exclusivamente de desenho humano, não é? Gosto sempre de juntar todas as ferramentas que fui tendo, até mesmo por causa da astrologia, mesmo a forma como eu faço a astrologia. Eu até tenho alguma dificuldade em dizer que eu sou astróloga, apesar de ter feito os cursos todos, porque aquilo que eu faço nas sessões é mostrar à pessoa como ler o seu próprio mapa, porque eu acredito muito que é importante a pessoa ter o conhecimento, não sou eu que sei mais, não é? Então, eu explicar porque é que eu estou a dizer certas coisas e interpretar de certa forma ajuda que o próprio se aproprie da sua própria vida, não é? Sim. Da sua própria energia, que no mapa astral vemos exatamente as mesmas coisas. Isso aqui é lindo depois de ver, é que todos falam das mesmas coisas de forma diferente. Okay? No desenho humano, o que acontece é que dá-nos uma mistura de 3 áreas, que é o I Ching, a astrologia e a cabala. Por isso junta estas 3 áreas e dá-nos aqui o nosso fluxo energético e como é que nós funcionamos. É a mecânica do corpo, não é? Para quem não sabe nada de desenho humano, que está a ouvir pela primeira vez, gosto sempre de dar um contexto da história da coisa, de como é que chegámos até aqui, não é? Então, o desenho humano foi canalizado por uma pessoa, que era o Ra, que ele não tinha nada a ver com o lado espiritual, ele estava noutro mundo de drogas, em rock and roll, em Ibiza, totalmente noutro mundo. E numa experiência que ele teve, que antes de morrer ele contou e podem encontrar no YouTube, ele canalizou o desenho humano e depois viram que então que era a junção destas 3 áreas, mas contém muitas camadas de informação também sobre cada pessoa. Cada pessoa é única e nós temos tendência a generalizar, e eu vou aqui generalizar para dar aqui um gostinho, não é? Que eu acho que é importante as pessoas perceberem a generalização, mas sempre com a atenção de que não é colocar ninguém em caixinhas, não é? Porque cada pessoa ainda assim é única na sua individualidade e o próprio desenho humano de cada um lido por um analista vai ter a sua individualidade lá, não é? Sim. Então a forma como tu ouves a intuição e a forma como eu ouço a intuição é totalmente diferente. E qual é que é essa diferença? É específica para cada um de nós. Então quando ele canalizou o desenho humano, ele também explicou de que existem umas partículas que são mais pequenas que o eletrão, que são os neutrinos, e os neutrinos são partículas que carregam energia, que estão neste momento a passar por nós, e que quando nós nascemos e saímos da aura da nossa mãe, nós pela primeira vez recebemos estes neutrinos a passar por nós e define muito o nosso fluxo energético. E por isso é que ativam ou não mecânicas de centros energéticos dentro do nosso corpo. Nós, no início da humanidade, éramos seres de 5 centros energéticos, evoluímos para 7 centros energéticos, em que foi adicionado a mente, que são 2 centros energéticos que nós temos,
e neste momento nós somos 6 de 9 centros energéticos. O último centro energético a ser desenvolvido foi o plexo solar, que corresponde à parte emocional, e neste momento nós somos considerados Homo sapiens intrânsitos, porque estamos a transitar num período a aprender o que é que são emoções. Então, neste momento, nenhum de nós sabe muito bem o que é que são emoções, só a partir de 2027 é que vão começar a nascer seres que realmente já têm integrado o que é que são estas emoções, e eles sim vão nos ensinar o que é que são emoções. Nós neste momento Tá, então nesse momento a gente não entende o que são as emoções. Não entendo. Estamos todos a tentar descobrir, a aprender uns com os outros, porque é que são estas emoções e a onda emocional. E se nós estivermos mesmo muito conscientes, o Ra diz que uma pessoa muito consciente no seu lado emocional e que tenha o centro plexo solar ativado, ok, consegue chegar a 97% de conhecimento das suas emoções. Nunca a 100%, porque nós ainda não vimos com isso neste momento. Então, quando olhamos para o desenho humano e o nosso desenho humano em particular... E o nosso desenho humano, para quem quiser fazer o desenho humano, só joga no Google, coloca desenho humano, precisa da data de nascimento e horário. E aí você vai ter um mapinha do teu desenho humano. E aí cada desenho humano é único, assim como o mapa astral é super único. Então, se vocês quiserem fazer, aí já deixa um caderninho aí do lado com uma caneta e aí vai anotando os insights que a Ana vai falando. Tá. Então, no desenho humano eu acho que o engraçado é mesmo isso, é que nós conseguimos ver, enquanto que no mapa as pessoas veem o mapa e não percebem o que é que funciona, não é? No desenho humano acontece exatamente a mesma coisa, em que tu olhas o mapa e no primeiro momento não percebes nada do que é que aquilo quer dizer, queres saber muita informação, não é? Então eu costumo dizer que no desenho humano o básico dos básicos é nós percebermos a nossa estratégia e a nossa autoridade, não é? Tal como na astrologia o básico dos básicos é percebermos o nosso Sol, o nosso signo solar e o nosso ascendente, e eu considero também a nossa Lua. Saber estes três, nós já temos o nosso básico dos básicos. Para entender um pouco sobre nós. No desenho humano, aqui falamos um bocadinho que existem 3 tipos de perfis, em que temos os geradores, os projetores, os refletores, os manifestadores, que são estilos energéticos diferentes, que têm também propósitos diferentes aqui na Terra. Então são 4. São 4 tipos, estamos a falar só dos tipos, não é? Olhando de uma forma muito geral, atenção, porque depois se nós formos ao pormenor, nós as duas somos geradoras, já sabemos, mas temos centros energéticos totalmente diferentes, formas de responder totalmente diferentes, por isso vai definir a pessoa. Mas ainda assim temos algo que é comum a nós, que é o quê? Os geradores estão aqui para responder à vida. Gente, anotem isso, quem é gerador está aqui só para responder à vida. Isso é que é importante, estavas há pouco a falar de o responder e a intuição de trazer esta coisa da resposta, isso é algo do gerador, não é? Então, o gerador não está aqui para ir à frente, para criar de novo, para fazer acontecer de novo, para quebrar barreiras, não. É estar atento aos sinais que a vida traz para saber o que é para si. E neste estar atento aos sinais é importante eu perceber o quê? O que é para mim ou não. Porque a vida pode trazer vários sinais, temos aqui uma frase que chega para mim e para ti, e nós pensamos, é um sinal para mim. Pode não ser, pode ser só um sinal para ti, pode não ser para mim, não é? Mas geradores têm que ficar muito atentos aos sinais. E aí, veio esse sinal, quer dizer que é um não ou que é um sim. E aí eu vou sentir dentro de mim, mas eu tenho que estar sempre atenta aos sinais. Sempre atenta aos sinais. E uma característica de um gerador é que consegue responder sim ou não com base no sacral. Não é? Gente, depois que eu entendi isso e depois que a Ana me falou isso, gente, me deu um alívio, porque assim, é muito mais fácil pra mim responder a uma pergunta sim e não do que deixar uma coisa muito aberta. Então, Bárbara, o que você quer comer? Não sei, quer sushi? Não. Quer pizza? Não. Aí fica mais fácil quando eu tenho que responder apenas sim, não. Então, quando a pessoa direciona, e eu posso eu mesma me direcionar essa pergunta respondendo sim, não, porque da forma como eu sou, o gerador fica mais fácil. E uma coisa que tu tava falando é que o gerador, então, ele veio para responder a vida, e você também tinha me dito antes que ele é a força do trabalho, tem muita energia. A gente veio para trabalhar, para criar, é força da vida, é força da criação que trazemos aqui. E eu acho que é importante também falarmos sobre isto, que é, independentemente daquilo que é o nosso ser, nós vivemos tanto o nosso ser como o nosso não ser, não é? Nós vivemos muito condicionados por várias coisas e muitas das vezes estamos no nosso não ser. É importante nós estarmos no nosso ser, porque a vida pode trazer vários sinais que nos ajudam a perceber o que é que nós somos, o que é que não somos. E nós, quando estamos no nosso ser, nós vivemos tanto o nosso ser como o nosso não ser, não é? Nós vivemos muito condicionados por várias coisas e muitas das vezes estamos no nosso não ser. É importante nós estarmos no nosso ser,
Para quê? Para que a energia do mundo realmente esteja equilibrada. E os geradores, sendo esta geração de energia, nós somos mesmo como os reatores, não é? Os geradores de energia, em que amplificamos a nossa energia. Se nós estamos satisfeitos, nós estamos a amplificar essa luz. Se nós estamos frustrados, que é a dica que o universo nos dá quando nós estamos a viver o nosso não ser, é frustração. Quando nós estamos frustrados, aquilo que nós sentimos, aquilo estamos a espalhar isso no mundo também. Por isso é importante que um gerador esteja feliz e satisfeito naquilo que está a fazer, porque um gerador é formiguinha, costumamos dizer, somos as formiguinhas, temos muita energia para fazer coisas, temos a energia do trabalho, a coisa de trabalhar, de fazer acontecer. É a criação. Sim, e é engraçado porque eu trouxe uma astróloga aqui no podcast também, e ela falou muito, ela estava com o meu mapa e ela falou, não, Bárbara, você veio mesmo com essa coisa do trabalho e tal, e agora a gente junta o gerador, o meu desenho humano é muito essa coisa do trabalho. Porém, ao mesmo tempo, traz esse lado desafiador de que eu tenho que estar muito bem, eu tenho que estar muito feliz com a minha vida para eu poder conseguir trabalhar e trazer toda essa energia ao mundo e beneficiar a todo mundo e conseguir, de fato, produzir. Né? E até que estávamos a falar que é quando estamos na roda positiva da coisa, na espiral positiva, em que estás satisfeita e depois estás mais magnética, as coisas aparecem para ti, estás atento aos sinais, vais seguindo os sinais, vais acreditando, vais fazendo, e é uma espiral positiva. O mesmo acontece ao contrário, que é, de repente começo a ficar frustrada com o meu trabalho, começo a ficar frustrada com a minha vida, encontrar razões porque não, e fico ali naquela roda, e é uma espiral negativa que é mais difícil sair. Por isso é importante, mesmo que no trabalho estejas a fazer uma coisa que não gostes tanto, teres um hobby, dê essa energia de gosto disto, não é? De vida, de te deixar satisfeito com a vida que você leva. Porque um gerador tem aqui para trazer vida ao mundo, não é? É trazer vida, por isso é criar. Nós somos a força da vida no mundo, os geradores. 70% da população são os geradores. 70%? 70%. Por isso é aqui uma carga muito energética do planeta Terra, de trazer esta vida para o mundo. Então, sabemos que você é geradora, eu sou geradora. Mas temos os nossos centros energéticos, que é o que você falou no começo, eles são diferentes. Então tem uns que são fechados, outros que são abertos. E quando tá escurinho lá, é porque é fechado? Quando está com cor, quando vocês virem o vosso mapa, o que está com cor é definido ou fechado, e o que está por colorir é indefinido ou aberto, ok? Tá, que não é colorido, então. Não é colorido. Tá. Está em branco. E aí é aberto? É aberto. E o que isso significa? Tá fechado, tá aberto? Então fechado quer dizer que tu tens acesso consistente à energia em ti, nesses centros energéticos, ok? Depois, mais uma vez, temos de ver que centro é esse, que portas é que ativa. Cada um vai ser uma coisinha. Uma coisinha diferente. Mas os que estão coloridos é o centro energético que tens consistência, que tu consegues ir de lá buscar energia. O que está aberto, tu amplificas essa energia. Então vou dar um exemplo muito prático. Eu tenho o centro da garganta aberto. Eu sei que tu tens o centro da garganta fechado. Eu amplifico a tua energia da comunicação. O meu estado natural é em silêncio, não é a falar com ninguém. Mesmo sendo aberto? Como é aberto, eu amplifico o teu. Tu é que me traz energia para falar. Tá, mas o teu tá aberto, então você não tem energia, é isso? Não tem energia consistente. Ah, consistente. Consistente. Eu amplifico a energia dos centros dos outros. Estás a ver? E quem tem fechado? Tu tens acesso consistente. Só tens de perceber quando é que é o momento certo para colocares essa energia no mundo, porque tens essa energia em ti. Já tá fechado, tá bem integrado, digamos. É uma facilidade. O que estão abertos é a nossa aprendizagem aqui na Terra. Estou a aprender, estou na escola com os meus centros abertos, em que estou a recolher essa energia e amplificá-la e a aprender. Sabendo isto, eu sei que aquilo que eu estou a dizer não é aquilo que eu quero dizer, é aquilo que tu queres que eu diga. Ok? Então estou tranquila com isso. É o que estas pessoas aqui querem que eu transmita. E eu posso ir para outro sítio e dizer coisas totalmente diferentes a seguir. Porque eu sou ativada ou não pelas pessoas que estão à minha volta. Então, por exemplo, eu sou formadora. Porque é aberto, então é como se essas energias estivessem só passando por você. Tô fazendo essa analogia de estar aberto. É isso. E como o meu é fechado, é só o que eu tô integrada aqui que eu vou falar. É isso. Ok. Então, depois há uma conexão entre todos, claro. Não é só. Mas, por exemplo, eu sou formadora. Formadora, o que isso quer dizer? Formadora. Teacher. Professora. Tá, ok. Sim. Eu sou formadora e eu falo para muita gente sempre. Eu estou o dia todo a falar, o dia todo a explicar como é, como é que não é, comunicação, liderança, gestão de emoções. Mas eu digo sempre, antes de começar,
nenhum workshop meu é igual ao passado. Porquê? Porque as pessoas são diferentes. Então são as pessoas que fazem o meu workshop. Eu até posso ter uma linha de pensamento, mas se eu começo a falar sobre outra coisa, eu vou por aí, porque era o que era preciso para aquele momento. Claro. Então fazes muitas pazes a partir do momento em que percebes o teu desenho humano. Eu podia achar, mas porquê é que eu falei disto aqui? Não é para falar disto aqui. Porquê é que eu estou a falar do desenho humano aqui com a BAP? Não queria falar do desenho humano. Estou a falar porque tu estás a guiar aqui para eu falar sobre o desenho humano, percebes? Então acabas por fazer as pazes com tudo aquilo que é o teu ser. Que lindo, né? E eu mesmo vir para aqui para o Brasil, como estava a dizer, fui a fazer as pazes com um centro energético que para mim era muito difícil de lidar, porque eu tinha aberto e sempre procurei, que é o Centro G, o Centro do Ser, que é um que nós temos aqui no nosso meio, que é a busca de identidade. E foi sempre aquilo que eu procurei. Quem é que eu sou? Quem é que eu sou? Quem é que eu sou? Isso que eu ia te perguntar, porque você quis vir para o florescer, você seguia a Bel, então você já estava nesse caminho espiritual. Porque eu conheci uma pessoa que foi muito importante para mim nesta abertura destes caminhos, mas eu olho para a minha vida e vejo sempre que há pessoas e lugares que definem o meu percurso. E são essas pessoas que depois me encaminham para aquilo que eu sou, na verdade. Eu não sei o que eu sou, nem sei para onde é que eu vou, nem nunca vou saber. E estar tranquila com isso é uma grande aprendizagem. Porque aquilo que te dizem, o que é que vais fazer? Mas quem é que és tu? Logo a primeira coisa, quem é a Ana? Eu, não sei quem é a Ana. Por isso meti-me na astrologia para saber quem é que era a Ana. O desenho humano para saber você foi atrás dessas ferramentas para tentar se descobrir, tentar se definir. E aí você chegou na resposta de que? Não vou saber quem é que eu sou nunca. Eu adoro. Não vou saber. É muito assim, quanto mais a gente procura, mais a gente vê que a gente não sabe quem a gente é. Mas há pessoas que têm esse acesso a essa energia consistente, estás a ver? Ok. Quem tem esse centro definido, como tu, sabem a sua própria autenticidade, não é? A sua assinatura nas coisas. Independentemente daquilo que eu faça, sei que vai ser sempre o meu jeito de fazer, não é? A minha forma de fazer. E você meio que não achava uma forma sua? É, uma só. Porquê? Porque vai depender das pessoas com quem eu me estou ligando. Claro, porque é como você falou, você tinha como essas coisas abertas, então se você está com uma pessoa, você tem mais um estilo, se você está com outra, você vai para o outro. Exatamente, então eu mudava muito de identidade, de estilos, consoante os grupos de amigos que ia tendo, os sítios onde eu ia vivendo, e eu estava sempre naquela coisa de, mas quem é que eu sou realmente, não é? Que tipo de autenticidade é? E a partir do momento em que eu libertei isso, e disse, ok, eu estou a aprender a ser várias coisas. Eu ao longo da minha vida vou aprender sobre vários destinos, vários propósitos, várias identidades. Está tudo bem, porque tudo o resto é que me indica aquilo que eu sou. Aqueles centros que eu tenho, energia consistente, é aquilo que me indica o que é que eu sou, não é? Como é que eu estou aqui para gerar vida, tal como um gerador, não é? Então, eu tentei abrir, e é a grande aprendizagem neste momento para mim o Brasil é isso. Eu vim sem saber para que é que vinha, nem coragem. Como, e tudo se abriu. Então é o confiar que quando estás atento às respostas que o teu corpo te dá perante os estímulos, para um gerador é perante os estímulos, já vou dizer os outros tipos, eu sei que é importante, mas para os geradores é o estímulo. Quando eu estou atento aos estímulos e percebo dentro de mim se é um sim, se é um não, não é? E como é que eu vou seguir a partir daí, a vida realmente abre-se para um gerador, a vida realmente mostra-se, não é? E vamos tendo a experiência e está tudo bem errar, e está tudo bem voltar atrás, está tudo bem fazer diferente. E eu acho que é uma coisa importante percebermos é que nós somos muito condicionados ao longo da nossa vida para achar que somos aquilo que não somos. É muito mais fácil nós sermos quem não somos do que sermos quem somos. Porque os nossos centros abertos, nós estamos sempre a captar energia e nós identificamos com ela, porque é algo que eu não tenho em mim, então eu quero muito estar perto desta pessoa, porque eu sinto contigo, por exemplo, que falo muito mais sobre determinados assuntos, não é? Eu saio do pé de ti e de repente não tenho essa capacidade. E eu começo a e o que é que se passa comigo? O que Sim, quem sou eu? Porquê isto? Aconteceu-me até há uns tempos uma questão aqui que foi, estávamos várias pessoas no carro aqui no Brasil, não é? Brasileiros, tudo, e vocês são muito abertos, muito a falar, e eu também estou logo nessa energia. Sim, eu tava falando com a Gabi que você é muito parecida com a gente. O Gabi, ela é muito como a gente, tipo, ela fala alto, ela é expressiva, tipo... eu adoro isso, sempre, mas depois sei que há momentos, até porque eu tenho... Mas talvez porque você esteja com a gente, você também, esteja também... Mas eu própria também sou assim, expressiva,
E acontece que eu tenho o centro emocional fechado, que eu sinto a onda emocional, então por vezes estou no cimo da onda, por outras vezes estou no baixo da onda, não é? Então às vezes estou muito bem, outras vezes tenho períodos que não estou tão bem. Sim. E eu perceber estes ciclos faz com que eu não me agarro quando não estou tão bem. Ótimo. Mas estávamos num carro... Não sofre muito quando tá mal, ok. Você entende, tá tudo bem, eu sou assim. Eu estava no carro e de repente deu-me vontade de não falar mais. Estava a falar e depois deu-me vontade de ficar calada o resto do tempo todo. E comecei a pensar, deve ser tão estranho para quem está de fora e ver alguém super entusiasmado a falar, depois de repente num canto, sem ainda precisar falar sobre nada, olhar na sua, estar na sua, porque realmente eu não sentia ativado a garganta, vontade de falar, e comecei a respeitar isso. Então é porque não ia acrescentar nada naquele momento, não tenho nada para trazer de novo neste momento. O meu estado de ser é em silêncio. Então começas a fazer as pazes contigo na vida, na experiência, não é? E com esses estímulos do corpo, porque teu corpo não te deu uma... Tipo, eu tô cansada. Preguiça. É a famosa preguiça de falar. E aí você deixa de... forçar, não é? E desperdiçar uma energia, porque você vai ter que forçar essa energia que não quer sair. Então é importante... entender os estímulos do corpo. Perceber o que é que está à nossa volta, não é? E não ignorar, tipo, fiquei sem vontade de falar, ai meu Deus, vou parecer rude. Deixa-me pensar aqui num assunto rápido para eu falar também, porque está aqui um bocado... Quem nunca fez isso, não é? E na verdade é respeitar-te. Não tenho nada a dizer, porque não vou acrescentar, não é o momento para eu falar. Mas eu fiz as pazes com isso depois de perceber que era o meu estilo, desenho, é o teu jeitinho. Por isso que eu acho que, assim, autoconhecimento é tudo. E assim... todas essas ferramentas acabam a gente colocando numa caixinha ou outra, mas isso que é legal, a gente falou sobre isso, eu sou canceriana, grau 29, anarético, de câncer, tô ali pro leão, minha lua em Áries, o meu desenho humano é gerador, mas assim, isso são caixinhas ainda, mas que servem para eu me entender, e como ela é muito diferente, é uma mistura toda que me torna única, porque ninguém vai ser grau 29 anarético de câncer com um gerador, com aquelas centros abertos. E é tão gostoso aí você conseguir se estudar e se entender, porque aí, de novo, você faz as pazes com as suas emoções, até que a gente não entende, né? Que era o que você estava falando. Tô aqui pensando contigo, refletindo. E você leva a vida com mais tranquilidade e sem desperdiçar tanta energia, Ana, porque... desde que você me gravou, sabe? Porque, gente, a Ana chegou aqui, assim, porque de uma maneira... A Gabi me perguntou, qual que é o teu desenho humano? Eu falei, você quer que eu mande meu mapa de desenho humano? Então pode falar o que eu sou. E aí a Ana já me gravou um áudio e eu falei, meu Deus, mulher, você precisa vir no podcast, a gente precisa trocar... E ela está aqui, foi assim, simplesmente. Porque eu percebi que quando eu entendi o meu desenho humano, que era uma coisa que ainda não tinha me aprofundado tanto... eu gasto menos energia com coisas que eu não vim aqui a fazer necessariamente. Como você disse, Bárbara, você veio aqui para responder os estímulos. Então não adianta eu ficar indo atrás das coisas e oportunidades e começa uma coisa. Não, os estímulos vão vir até mim. E eu vou percebê-los e eu vou saber onde investir a minha energia. Isso me traz uma calma. Estávamos conversando sobre a minha questão do carro. Então eu precisava escolher um carro. E eu não sabia que carro escolher, então eu silenciei, meditei, acordei um dia, pedi assim para que o divino me guiasse para a melhor escolha e tirei uma cartinha. E a cartinha dizia, nenhuma escolha que você fizer vai ser a escolha real, porque toda escolha vai ser baseada na mente, em coisas da mente. Então, a melhor escolha é a não escolha. E quando eu li essa cartinha, eu fiquei frustrada. Eu falei, como assim eu não vou escolher? Eu preciso escolher um carro e eu tô super na dúvida. Mas eu confiei, eu não fiquei pensando nisso. Só que eu fiquei frustrada, porque eu achei que ia ter uma resposta. Não, tô indo atrás, vou ter uma resposta. E não veio. E tudo bem, era um sábado, eu guardei minha caixinha, agradeci, fiz as anotações, porque era uma carta muito bonita, que tinha um textinho, enfim. E aí depois eu saí, foi um dia muito gostoso, eu fui passear na natureza, fui fazer yoga, e eu voltando, e me veio, desculpa, bati no microfone. E me veio uma sensação de paz. Quando eu pensei no carro, eu falei, é esse carro. E eu não sei porquê. Não é uma coisa mental. Mas é esse o carro. E aí o carro passou, eu vi esse carro passando. E aí passou um pouco depois, meu marido me mandou uma foto do carro. Eu falei, pronto. Eu não precisei decidir, a resposta veio interna. E eu não sei porquê, porque não foi mental. É isso. E isso é ouvir e simplesmente responder a vida. A vida me trouxe e eu senti que era um sim. Não foi uma coisa que travou. Eu senti que era um sim. Então eu tomei a decisão.
É isso mesmo. E então fica mais fácil a gente se entender, né? Por isso que é legal você buscar sobre isso. E é importante perceber que até o Human Design ou a astrologia condicionam, não é? Se ficas muito agarrada a qualquer coisa que alguém te diz de fora que tu és, ou que tu vês que tu és, ficamos muito condicionados depois por aquilo. Eu costumo dizer que é importante largarmos isso e experimentarmos na vida, não é? Vou experimentar realmente ser geradora na vida, a ver o que é que dá. Porque todos vamos morrer. Eu gosto de trazer isto porque é verdade e lamento dar esta notícia, mas todos vamos morrer e é importante perceber que não tem mal nenhum experimentar e errar, não é? No leito de morte as pessoas arrependem-se mais das coisas que não fizeram do que as coisas que fizeram. Então mais vale experimentar e se der errado eu mudo a estratégia e vou procurar outra coisa. E se calhar no meu desenho humano, na minha resposta, é outra coisa qualquer e está tudo bem. Se nós estivéssemos alinhados na nossa verdade, não precisávamos de ferramenta nenhuma para nos descobrirmos, não é? Não precisávamos de nada, porque apenas seguíamos. Só que somos tão condicionados. Desde que nascemos. Desde que nascemos por tanta coisa, e está tudo bem, mas é daí que seja importante darmos um passo atrás e autoconhecer e fazer o trabalho, não é? E perceber para onde é que eu estou a ir, o que é que eu sou, o que é que eu quero, e depois largar isso tudo e experimentar na vida e ver o que é que corre, o que é que resulta para cada um. Eu adoro isso. Esses dias eu ouvi alguma frase, alguém dizendo que eu não sei se não foi o Caio, que tipo, tudo que a gente tem a possibilidade de tentar, a gente deve tentar. Que não coloque nada em risco, a sua situação financeira, a sua vida, enfim, né? Mas a gente tem que tentar, porque se a gente ficar na dúvida, será que vai dar certo ou não vai dar certo? Se você ficar onde você tá, já não deu. Se você tentar, tem 50% de chance para dar. Então, se você tentar, a chance de dar é maior do que você ficar onde você tá. Então, é isso. Você sempre vai ter uma maior chance de acertar ou de ter sucesso ou de se conhecer mais se tentar. E nós temos muita tendência, é aquilo que eu tenho visto até pela minha experiência a acompanhar pessoas e orientar pessoas, temos muita tendência a fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem a nós, não é? Muito. Então, se eu estou a falar com um gerador e se eu não sou gerador, o gerador vai fazer. Mas tem energia, mas vamos trabalhar, mas vamos fazer, vai acontecer, mas tenta e arrisca, que é o que nós estamos a dizer, não é? Mas tenta e arrisca, vai em frente. E há pessoas que não é isso. É verdade, a gente tá aqui dando conselho pra nós, mas pra gente é fácil, pra gente faz sentido. É o que você falou ontem, né? Vocês chegaram ontem e tal, e eu falei, e aí, você tá cansada? Você olhou pra mim, eu sou geradora, eu tô a 1000. Só que, de repente, os outros, que a gente já vai falar, gente, já vai falar, eles não têm tanta energia, não tem, eles precisam... nem tem que ter. Nem tem que ter, eles não estão aqui para ter. E nós fazemos esta coisa da sociedade de tens que trabalhar, tens que dar muito de ti, e há um horário de trabalho no mínimo das 9 às 6, não é? E quem fica depois muito tempo a trabalhar, e não está bom nem mau, não é? Porque os geradores realmente têm essa energia para trabalhar. Tem de ter cuidado para não ser workaholics, podem ir para esse lado. Claro. Mas os outros tipos, e já vamos falar, há pelo menos 2 tipos que são seres não energéticos que não têm isso, que estão aqui com outras funções. Que são o manifestador, Que são o projetor e o refletor. projetor e refletor. O manifestador tem ainda assim energia, é um ser energético. Eu, para explicar os 4 tipos, até costumo dar esta linha de pensamento em que quando fomos criados, não é? É bem legal essa linha. Éramos geradores e os manifestadores, em que os geradores era o trabalho, não é? O corpo de trabalho, o povo, a fazer as coisas, e os manifestadores quem liderava, não é? Os reis, alguém que liderava, os capitães, qualquer coisa. Mas os manifestadores trazem realmente, e falando aqui um bocadinho de manifestador, os manifestadores vêm aqui para abrir caminho, para romper com as barreiras, para abrir novas portas, para ir à luta, o just do it, a parte do empreendedor, de ir à luta, de mudar realmente algo que parecia que era fixo e de repente eles avançam e dizer nada é fixo nesta vida, não é? Então o manifestador vem muito com esta energia. E é uma energia de começo, assim? É de inícios. São aquelas pessoas que conseguem iniciar as coisas. São eles que iniciam tudo. Depois vem o gerador atrás, dar energia. Continuidade. Então o manifestador começa a manifestar, dá um início, dá o arranque. Eu costumo dizer que é aquele chispa do fósforo, quando acende, e depois está lá o gerador a abanar para que aquilo continue ativo. Ok, ótimo exemplo. Então, o manifestador vem com esta energia, mas havia tanta energia entre nós, havia tanta guerra entre nós. Que são 2 seres muito energéticos. Muito energéticos, Ok. não é?
que depois, não vamos enviar agora ali uns seres sem tanta energia para ver se eles sabem para onde é que é para ir, porque eles não estão a ir para o caminho certo. Só acende e continua. Só acende e continua, mas estão a ir para onde, não é? Para onde é que é para ir? Estão a ir para onde acham pela mente que é para ir. E atenção, nós evoluímos para seres de 9 centros porque nós deixamos de ter que dar autoridade à mente. E nós ainda damos muita autoridade à mente. Nós não dizemos, tenho que planear as coisas, tenho que fazer uma análise do que é que eu quero para o meu ano, pôr fotos para aquilo que eu quero para o meu ano. Não é aquilo que tu queres, não é? Para um gerador, principalmente, é aquilo que a vida quer para ti. Não é aquilo propriamente que tu queres. Então nós temos muito esta coisa da estratégia, de cuidado. A mente serve para depois nós tomarmos as decisões do que é para nós percebemos como é que vamos pôr isto em prática, não é? Então sim, temos de ter o planeamento dia-a-dia, já disse que sim ao podcast, tenho que saber então quando é que vai acontecer, tem a ver coisas que é preciso preparar, aí entra a mente. Mas para tomar decisões, para decidir o teu carro, não era pela mente que vem a resposta, não é? Ou aquilo que é a cor que eu mais gosto, ou o que é que tem mais, ou se custa mais dinheiro ou custa menos. Não é por aí que deves decidir. A mente existe para pôr em prática uma decisão que já tomaste. E como é que eu tomo as decisões? Com base na nossa resposta, não é? Então, cada um tem a sua autoridade, também já vamos falar sobre isso um bocadinho, mas os manifestadores vêm então aqui para abrir caminho e para explodir, não é? Com tudo. Depois vem, os projetores então entraram em cena, foram criados os projetores, que foram criados no universo depois dos geradores e manifestadores. O projetor é a Gabi e a Thaís, que estão aqui, por sim. trás das câmeras. Ok. Então, nós estamos com 2 geradoras e 2 projetoras. Nós gerando aqui e elas ali no background orientando. Ai, gente, que lindo! Então, os projetores têm muito esta energia de orientar, de projetar, não é? De dar um caminho, uma direção. E a pergunta existencial do gerador é quem é que eu sou? E quer muito criar para se descobrir. E a pergunta existencial do projetor é quem é que é o outro? Quer muito orientar e descobrir o outro. Quer muito perceber como é que pode ajudar a sociedade no todo. Então traz muito esta energia, este olhar de que caminho é que nós estamos a tomar enquanto sociedade. Os projetores. Os projetores. Podem ter centros motores ativos, isto quer dizer que podem ter energia dentro deles, tal como nós temos, mas não têm esta energia de criar do trabalho, da vida, que é o sacral, que é este ritmo, é o ritmo da vida, é o ritmo do coração. Os projetores não têm isso forte porque estão aqui para guiar. Quando nós fazemos esta passagem, a estratégia de um projetor é ser convidado. O projetor entra nas coisas quando é convidado e depois de ser convidado percebe se é para si ou se não é para si. O seu sim e o seu não, que é de forma diferente de um gerador. Okay? Então, um convite chega para um projetor e ele também não tem que ir atrás das coisas. Não. Ele tem que ficar atento aos convites. Aos convites. Enquanto que o gerador é um estímulo, e um estímulo pode ser um carro a passar, e tu pensas, é para mim. Um projetor é um convite, é dizer... Uma coisa mais clara, uma coisa que é falada, uma coisa que você entende que é um convite. Entende que é um convite, algo que te convida a entrar. Okay? Convida a perceber, né? É uma ideia que chega, isso é um convite também. Né? Tipo, exatamente. Deixa eu te dar uma ideia, aí o projetor, opa, isso é um convite para eu refletir se sim ou não. Exatamente. Okay. Então, mesmo falando com projetores, o gerador vem, quer saber a tua opinião. O projetor é ótimo a dar realmente a sua orientação. É sempre com base no seu ser, mas é ótimo a dar estas orientações. Legal você falar isso, é sempre em base com o seu ser. É sempre opiniões. Com base no seu ser. Mas é uma pessoa que sempre vai estar aberta para dar uma opinião pensando em você e tentando realmente te ajudar. Até depois damos outro passo atrás, que é, estamos sempre a falar quando estamos alinhados, não é? Claro, isso eu acho que é o mais importante. A gente está falando aqui de pessoas que só vão saber se ouvir se elas estiverem alinhadas com o seu ser e não condicionadas ao ego e à mente. Porque senão, eu costumo dizer, um gerador vive a vida a achar que é um manifestador, tem muita energia em si, por isso ele tem que ir, tem que criar o meu próprio negócio, tem que arrancar. Nossa, essa sou eu, Ana. Tipo, a vida... Nossa, depois que você me falou isso, Bárbara, você é geradora, você não precisa, eu falei, ai, que bom, a vida inteira eu achei que eu senti o mesmo, por isso é que eu estou a dizer, foi tão importante para mim descobrir, tipo, eu não tenho que ir atrás de nada. E realmente não, porque daí quando tu começa a colocar em prática essas coisas que você percebe sobre você,
você vê que a vida funciona de uma maneira muito mais tranquila e você fala, nossa, e funciona. Tipo hoje, né? Eu precisava, veio um estímulo, Bárbara, chegou um carro tal cor que não era o meu. Daí eu falei, ai gente, será que eu já pego, que daí eu já vou ter o carro? E você falou, é sim ou não essa cor? Eu falei, não. Pronto. E foi, depois fomos saber que e não era. fácil, sabe? Não tem que ir atrás de pensar, não, mas custo-benefício eu já vou ter o... Então foi, ok. Quando estás alinhada, é isso. E um projetor acha que é um gerador a vida toda. Acha que está aqui para criar, para fazer, para trabalhar, porque vive num mundo de geradores e a probabilidade de ter sido criado Sim, por um são gerador 70. Nossa, a probabilidade de ter sido criado por um gerador é muito grande. 70% da população, então assim, a gente se inspira nas pessoas o tempo todo. É. Então tu tá se inspirando, a maioria da população é gerador, então você acha que o certo é isso. É. Você vê os geradores tendo sucesso porque eles estão seguindo, né, o que a maioria faz, de fato, e eles acham que então eles também precisam, só que eles funcionam diferente. Funciona de forma diferente. Uau. E quando nós conseguimos aceitar que todos temos um papel diferente, até mesmo numa equipa, até mesmo num grupo, Claro. não é? É muito mais fácil depois de sabermos lidar uns com os outros. E é muito mais fácil de saber aceitar que eu não tenho que ir por ali, porque toda a gente está a ir por ali. Eu não tenho que fazer isso. O corpo vai falando também sobre o que é que eu tenho ou não que fazer. Mas um projetor, então, ter este convite e depois tem que ainda assim sentir se o convite é para si ou não. Tal como o gerador chega ao estímulo, tem que saber se o estímulo é para si ou não. A forma como depois nós analisamos os estímulos, mais uma vez, vai depender muito do centro que nós temos. Pode ser, vou dizer nomes no geral, ok? Só para as pessoas terem uma ideia, mas pode ser através do sacral, pode ser através do esplénico, pode ser através do emocional, do plexo solar. Por isso, há vários centros energéticos que nos dão, é para mim ou não é para mim, de forma diferente. Por isso é que essa vozinha que tu falavas de intuição é tão diferente de pessoa para pessoa. Porque temos centros energéticos e damos o mesmo nome, se pensarmos, a coisas totalmente diferentes. Tá. Porque tu sentes para cima ou para baixo, não é? Deu-me aquela coisa de quer, que é o que o gerador sente logo. É um sim, depois é um não, é aquela coisa dura que vai para baixo. Mas um projetor não vai sentir isso. A Gabi estava... Ela falou que sente aqui, né? No cardíaco. É o cardíaco, que é o caso dela enquanto projetora. No caso dela, é aí que ela vai sentir se é para ela ou não. Então, a nossa estratégia, a nossa autoridade dá-nos essa visão. Falando aqui um bocadinho do que é que o manifestador traz, não é? O manifestador, quando está a viver o seu ser, aquilo que tem de ter em consideração é que tem que informar os outros. Enquanto que nós é esperar e responder, então temos que esperar pelo estímulo, o projetor é ser convidado, o manifestador só tem que informar que vai acontecer, porque ele está aqui para abrir caminho, por isso ele está aqui para fazer aquilo que o seu ser diz para fazer. Ele não tem que esperar um convite, ele não tem que esperar um estímulo, ele só vai, sentiu e faz. Mas por isso é que tem que informar os outros, porque se os outros não estão, se não sabem, como que ele vai fazer sozinho? E fecham logo as portas, fecham logo as coisas, não vai acontecer, porque é que queres. Então, nossa, que importante isso, né? Porque grande parte dos problemas das pessoas são a comunicação, né? É a comunicação, aliás. E então, a importância de comunicar para que você consiga também expressar o que você vai fazer no mundo. E eu costumo dizer que até são os menos compreendidos na nossa sociedade, porque querem quebrar regras, e o mais desafiante para os próprios pais que querem pôr regras e seguir um caminho, e eles sabem que não querem nada daquilo e têm certeza do que é que querem fazer, têm energia para fazer aquilo que eles querem. Por isso, quando o manifestador está a viver o não ser, aquilo que sente é raiva. Então a raiva, enquanto que o gerador sente a frustração e um projetor sente a angústia, ok? Então são estados, não são emoções, são estados do ser, que é o teu próprio ser a mostrar-te que não estás no caminho certo, não é? Então essa angústia que vem, ou essa raiva que vem, ou essa frustração que vem para diferentes tipos de perfis, mostram-te que não estás no caminho certo para ti, ou que há alguma coisa para mudar, para fazer diferente. Quando estás a viver o teu ser, para um gerador é a satisfação que sente, para um projetor é o sucesso que vem, por isso a maior parte dos projetores quer receber o reconhecimento a partir do externo, e é importante para os geradores saberem dar reconhecimento aos projetores, saberem reconhecer, porque muitas vezes a satisfação a nós é o que vale, não precisamos de reconhecimento de ninguém. Então vamos fazer isso. Gabi arrumou essa mesa maravilhosa, vamos dar o reconhecimento para a Gabi, que ela é uma projetora que precisa. E Thaís maravilhosa, que sempre tem um reconhecimento, que é quem edita, grava e faz tudo isso acontecer. Quando estão a viver o ser delas, têm o reconhecimento e têm sucesso naquilo que fazem. Por isso não precisam de ter tantas horas de trabalho
para ser isso, porque estão alinhadas, porque fazem aquilo que é importante fazer, vão orientar as pessoas, têm esse reconhecimento para orientar essas pessoas. E a orientação não tem de ser uma professora. Consulta. Não tem de ser nada disso, não é? Pode ser uma coisa que eu falei com uma amiga e de repente já estou a orientar e a pessoa já está a seguir, não é? A minha própria professora dizia, até no fim de semana passado, que estava a fazer o curso, porque nada é por acaso, que o projetor vem com uma missão de conseguir orientar no mínimo 1000 geradores, ok? Porque é realmente o orientar os outros e orientar as pessoas. E por fim temos os refletores. Os refletores são a percentagem mais pequena da população. Para terem uma ideia, geradores 70%, projetores 20%, manifestadores 9%. 9? É. Menos do que projetor? É. Uau, ok. E os geradores estão a diminuir, também acho interessante estas coisas, não é? Os geradores estão a diminuir, os manifestadores estão a diminuir, os projetores estão a aumentar, por isso estamos a ver uma mudança já também a nível energético do mundo, do planeta. E por fim temos os refletores, e os refletores vêm aqui para refletir um bocadinho a sociedade, são o espelho da sociedade. Então, são o que da sociedade? O espelho. Ah, tá. Como é que vocês dizem? Não, é que eu não entendi. Eu entendi outra coisa. São o espelho da sociedade em que nos mostram o que é que nós estamos a ser. Então, a forma de ser deles, a aura deles é pedir samples, então vão tirando as amostras da energia das outras pessoas e devolvem ao mundo essa energia das próprias pessoas. Por isso, para os refletores é muito importante as pessoas que têm à sua volta e que estejam alinhadas e que tenham uma energia que esteja alinhada, porque eles próprios estão a ser movidos, movimentados na vida por essa energia. E aqui uma coisa que é totalmente diferente dos outros 3 tipos no Human Design, no desenho humano, é que os refletores têm que esperar, a autoridade é a Lua, por isso têm que esperar os 28 dias do ciclo da Lua antes de tomar decisões. Enquanto que nos outros tipos nós temos internamente, não é? O refletor não, é realmente a partir do externo, são guiados pelo ciclo da Lua e têm que esperar um ciclo total para perceberem que decisão é que realmente querem, porque vão achar uma coisa na Lua cheia, outra coisa diferente no quarto minuto. Eles mudam muito, vão refletindo muito a Lua e eles vão mudando essas opiniões. Até chegar no final do ciclo e percebem o que é que querem, que decisão que vão tomar. E da onde vem daí essa certeza dele? Porque, por exemplo, para mim decidir... eu ouço esse sim aqui. Por exemplo, o projetor normalmente é aqui com um convite. Como que funciona o refletor, você sabe? O refletor tem de estar muito... Qual é a principal questão? É que são muito guiados por as pessoas que estão à sua volta, por isso têm necessidade de falar com as pessoas e necessidade de expor aquilo que acham, aquilo que pensam, mas depois têm que realmente esperar para verem as coisas a acontecer e esperar por tomar decisões. Porque estás a ver aqui o impacto de nós dizermos aos outros aquilo que fazemos connosco, que é sente aquilo que o teu coração diz, segue aquilo que o teu coração diz. Para o refletor isto não é verdade, para o refletor isto não acontece, porque ele não sente internamente, não tem esses estímulos, não tem esse sim interno. Ele, na verdade, tem que esperar que as coisas se mostrem durante o ciclo da Lua para tomar decisões alinhadas com o seu ser. E às vezes vai por um caminho totalmente condicionado e está tudo bem, porque ele está aqui a refletir. Ele não está aqui para produzir nada específico, está a refletir um bocadinho com quem está à sua volta, o ambiente à sua volta. Por isso acabam por reproduzir o próprio ambiente à sua volta, ok? E como que ele se sente feliz e frustrado nesse meio do caminho? Tipo, porque a gente se sente... A gente sente frustração, no caso, quando a gente não está alinhado. E a gente tem que se sentir bem com a vida que a gente está levando, geradores. E como que funciona para um refletor? Aí não te sei dizer em particular, porque no curso os refletores é aqueles que nós menos trabalhamos e aqueles que estão menos presentes, e daí que seja tão importante, e vou deixar aqui um repto, que é, eu em tudo na minha vida estou sempre em modo de evolução, por isso daqui a amanhã posso dizer, já sei o que é, não é? Mas uma coisa que é muito importante para os refletores, se houver algum refletor aí desse lado, é muito importante, e o Ra, que foi quem canalizou, dizia, é muito importante o refletor fazer o curso de Human Design, os 3 primeiros, para se conhecer, porque a sua individualidade vai ser realmente muito diferente do resto, única. Por isso, mesmo a forma de responder, como tu estavas a dizer, como é que ele sente, é única de cada refletor. Por isso, fazer um curso, os primeiros módulos de desenho humano, é muito importante para o refletor para se descobrir. E são as pessoas que menos curso de desenho humano fazem.
Caio! O Caio é refletor, gente. Caio vem fazer o curso de desenho humano. Mas é muito lindo, diz ele. É muito importante porque é a forma de realmente não serem tão condicionados. Porque é que são refletores? Porque têm todos os centros energéticos abertos. Então não há energia consistente dentro do seu ser a nada. Ele tá sempre refletindo, como você falou, eu tô com alguém, então a forma de falar vai refletindo, no caso, os coitados. Estão refletindo sempre a amplificar a energia. Então se tá num ambiente de pessoas que estão ali estudando um tipo de coisa, ele tá super mergulhado naquilo, ele vai para outro ambiente, ele já é aquilo. Nossa, que difícil. Por isso é que é importante nós percebermos que tudo é aprendizagem nesta vida e nós viemos com esse objetivo, não é por acaso que os geradores vêm como geradores, projetores como projetores, tudo é aprendizagem na nossa vida, quer olhemos para o desenho humano, quer olhemos para a astrologia, quer olhemos para o calendário cósmico, tudo é aprendizagem, mas aqui traz um grau ainda maior nos refletores de realmente se conhecerem, de realmente procurarem aqui o conhecimento, porque vai ser sempre diferente de situação para situação, de ambiente para ambiente, de pessoa para pessoa, e tu podias pensar, então são os mais condicionados, os refletores, pelos outros, certo? Sim, porque eles estão só respondendo a vida, então, tipo, eles estão, falando assim, parece que, meu Deus, coitados, eles só estão refletindo, e quem são eles? É isso, e eu vou te dizer que não são os mais condicionados, são os geradores que são mais condicionados dos refletores. Porque eles ainda assim, tendo esta aura, eles têm uma proteção dentro desta aura em que as coisas passam, mas não fica nada com eles. Se não se agarrarem a nada, a energia não fica lá, passa por eles. Só ficam com aquilo que é importante. Por isso é que é sample, eles vão buscar só uma parte da tua energia, não estão para refletir. Refletir, não estão a amplificar a energia toda. Então eles são muito eles, e eles pegam um pouquinho da pessoa e refletem, mas eles continuam no centro deles. Exatamente, por isso é que é importante saírem. Eles não misturam. É importante saírem, ter momentos a sós, estarem fora de grandes grupos, para perceberem que aquela energia não é deles, que aquilo não é deles. Então, mais descansados, mais recolhidos, ter estes momentos, para quando estão no grupo, irem buscar este sample. Um gerador não. Um gerador tem uma aura que é aberta e envolvente, por isso quer muito toda a gente, vamos todos em grupo, muito família, muito condicionados, porque entro na aura do outro, não é? Eu sou totalmente aberta, estamos aqui as duas, a partilhar esta energia. Assim, já estamos assim, com as mãos. Por isso é que estava a dizer, é muito parecido esta coisa de, também sou muito aberta, de falar. O gerador tem esta coisa de vamos todos, não é? Então, somos muito condicionados, porque estamos sempre tipo, venha ele, não é? Venha a vida, venha a energia. E de repente, venha e tu achas que é tua, não é? Venha e de repente, porque é que eu agora neste momento estou-me a sentir mais triste. Se tu tens o plexo solar aberto, tu não tens acesso à onda emocional por ti. Tu tens acesso, tu estás a aprender o que é que são emoções. Eu tenho o plexo solar fechado, se tu tens aberto, tu sentes as emoções que eu estou a sentir, estás a amplificar as minhas emoções. Então o refletor está sempre sentindo, está sempre passando, mas como é tudo, não é tão intenso quanto a gente. Exatamente. Porquê? Porque nós achamos que é nosso. Então se eu estou triste, tu começas a dizer, porquê que eu estou tão triste? E tentas encontrar situações na tua vida porque estás muito triste. E quando eu digo um gerador, porque toda a gente isto acontece, que é nos nossos abertos, nós costumamos apropriar-nos da coisa. Então, usando aqui o exemplo da energia da emoção, eu tendo a emoção, eu sou triste ou contente, se eu estou muito triste, tu de repente vais ficar ainda mais triste do que eu, porque estás a amplificar a minha energia e vais tentar arranjar razões na tua vida pelas quais estás triste. E de repente começas a dizer, eu não estou triste porque é o meu trabalho. O meu trabalho, as coisas não estão nada bem, quero mudar, e começas a tomar decisões com base numa emoção que não é tua e que te apropriaste dela como achando sendo tua e levas contigo. Estás a ver? E como saber que não é meu? Pronto, sabendo como é que tu tens os teus centros energéticos. Se o centro energético está aberto, nunca é teu. No desenho humano? No desenho humano, nunca é teu. Ok. E como funciona para os geradores que têm todos abertos? Então, eles sabem que não é deles? Tipo, eu sei que isso eu só estou espelhando. Tu sabes? Não sabes, não é? Se não conheces o teu mapa, se eu te disser, as emoções não são tuas. Antes tu achavas que as emoções eram tuas, não é? E atenção, somos todos seres emocionais, estamos aqui a aprender, não é? Tal como temos um cérebro e uma emoção, todos temos isto. Agora, o acesso à onda emocional, acesso à complexidade das emoções, da tristeza, da alegria, quem tem este centro plexo solar aberto não tem acesso a essa energia. Está a amplificar a dos outros. Uma responsabilidade extra para quem tem este centro
fechado de emitir coisas legais. coisas legais. Ou seja, o Caio que é refletor e tá comigo, que é uma geradora, a responsabilidade é minha de estar boa para que ele também consiga refletir isso para ele mesmo, e para mim. Isso mesmo, isso para todos os tipos, é aquilo que estamos a falar. Quando estás alinhado e estás bem contigo mesmo, tu amplificas sempre essa energia que acaba por chegar ao outro. Por exemplo, a aura de um projetor é incisiva e penetrante, por isso, muitas vezes diz coisas que tem a certeza que a outra pessoa tem que ouvir aquilo, mas o outro não pediu para ouvir aquilo, e não pediu para ouvir aquilo, vai rejeitar essa informação, vai dizer, quem é que estou agora para andar aqui a dizer o que é que eu devo ou não devo andar a fazer? Eu faço aquilo que eu quero, que é o que o gerador acha, não é? Eu faço aquilo que eu quero, quem és tu para me estar a dizer isso? E um projetor tem sabe que é por ali, sabe que a pessoa devia seguir aquilo, mas porquê é que não está a ser ouvida? Porque não foi convidada a falar. Então começamos a ver estas nuances ao longo da nossa vida eu dou exemplo, a minha mãe que é projetora e muitas vezes entra e faz-me uma pergunta simples de o que é que jantaste? Eu já estou, porquê é que me estás a perguntar? Porque eu não convidei a fazer as perguntas. E antes, quando eu não sabia disto, eu só sentia esta invasão energética. E não entendia. E não entendia. E percebi, ok, é só a aura dela a ser penetrante sem eu ter convidada que fosse. Então, a nível relacional, começas aqui a entrar em vários temas. Mais uma vez, isto pode ser o desenho humano como qualquer outra coisa, porque o importante é tu saberes que tens uma forma única de estar aqui no mundo e quando estás consciente disso, quando estás focado em ti, até parece que tudo o resto é mesmo uma história que está a ser contada, que estás a descobrir. Sim. E aquilo que eu sinto na minha experiência pessoal, e eu só posso falar da minha experiência pessoal enquanto um gerador, não é? Que é como se a história estivesse a ser revelada e o que é que vem a seguir, qual é o próximo capítulo, qual é o próximo estímulo. Então, quando tu deixas de estar preocupada com o futuro, porque eu acho que é uma coisa que nós fazemos muito de o que é que eu vou fazer a seguir, o que é que eu quero vir, quero muito que aconteça aquilo. E esquecemos que a vida tem um ritmo, para toda a gente. A vida tem um ritmo de acontecer. Pode acontecer ou não, e está tudo bem se não acontecer, não é? Porque eu estou a seguir aquilo que é para mim. Todos vamos morrer. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer é chegarmos lá em cima e dizermos pá, falhaste outra vez no teste, não fizeste nada daquilo que era suposto, vais ter que repetir tudo de novo, não é? Então, se estás alinhado contigo, e é importante que é o propósito do desenho humano, não é condicionar ninguém. Sim. É sair desses condicionamentos. Não é o propósito da astrologia condicionar ninguém, não é o propósito do calendário cósmico influenciar ninguém e condicionar. E é o propósito de darmos uma ferramenta para nós nos percebermos, experimentarmos na vida, vermos o que é que serve para nós e largarmos isso tudo. Porque a partir dos condicionamentos que nós nos agarramos a isso, nós não estamos a ser nós próprios, nós não estamos a viver a nossa verdade, estamos a viver aquilo que alguém nos disse que era para ser, que era para fazer, não é? Então, acho que é muito importante esta questão de nós sermos, esta questão da autenticidade, tu até já falaste num dos podcasts. Com a Rafa. Esta questão da autenticidade, para mim, é sermos verdadeiros connosco mesmos. E há uma frase do Ra no desenho humano que diz, para nós sermos verdadeiramente nós próprios, nós temos de ser brutalmente honestos. E começa a ser brutalmente honestos connosco mesmos, daquilo que eu quero e não quero, sem ser condicionada porque a sociedade, a minha família, as pessoas esperam que seja. Que às vezes só são pessoas dentro da nossa cabeça que nem é realidade, nem é verdade, mas nós achamos que é esperado de nós este papel no mundo, na família, que não é nada. Então se deixares de ir, pá, vou só fazer o que me apetece, não é o que me apetece, mas deixar que a vida aconteça, no nosso caso. Sem forçar. Sem forçar nada, não é? Traz uma paz, a mim traz uma paz. Muito, só, simplesmente de falar isso. E até ontem a gente estava conversando sobre essa questão da cocriação, como cada um cocria de uma forma diferente. Então, que eu havia dito que eu ouvi, né? Dizer que, dependendo de como é o teu design humano, a maneira como você atrai as coisas e cocria as coisas na sua vida é muito diferente. E eu tinha ouvido dizer que eu não sou uma pessoa, segundo o meu desenho humano, que deveria ficar escrevendo com muitos detalhes o que eu quero. Então, por exemplo, eu quero uma casa com filhos e casar e eu preciso escrever e olhar todo dia. Não, o meu desenho humano dizia que eu só tenho que saber o que eu quero e largar porque as coisas iam vir. E aí você me trouxe uma visão muito legal sobre isso, que onde eu tinha estudado, as pessoas
haviam me dito que tem pessoas que precisam escrever todo dia o que querem, olhar para aquilo todo dia que querem, para firmar aquilo, para talvez ter uma coisa mais de enraizamento, que talvez sejam mais aéreas, enfim. Outras que têm que escrever com detalhes, mas não olhar muito. E você me trouxe uma coisa diferente. Quando você está alinhado com o teu ser, você vai atrair o que é pra você viver, você vai atrair toda a abundância, toda a felicidade, todo o amor que você merece, que todos merecem. Todo mundo merece, é o que eu acredito. Mas, às vezes, eu tenho que passar por algumas coisas que são diferentes pra você. E quando você tá alinhado, tudo que é melhor pra você simplesmente vai fluir, independente se você fica olhando o seu board ou não. E isso não retira a verdade do que acabaste de dizer, não é? Existe essa informação no desenho humano. E eu acho que pode também ser uma ferramenta pra ajudar, Mas né? quando começamos a descomplicar a coisa e não tentar condicionar, imagina, tu fizeste-me essa pergunta e eu digo, isso é a tua mente a achar que é uma coisa que tu queres na tua vida, por isso eu quero manifestar, quero co-criar uma coisa quando a função do gerador é responder à vida. Então até que ponto é que eu estou a querer co-criar uma coisa que não é para mim acontecer? Eu só tenho que responder. Só tenho que responder à vida, não tenho que ter esse vision board. Apareceu uma casa, eu aceito. Eu não tenho que criar. Sim ou não. No teu caso, né? No teu caso específico, estou a falar do caso da Vá. Sim ou não, e vais-te guiando a partir disso. Claro que no desenho humano existe essa informação, existe essa forma, existe muitas camadas de informação e por isso deixo sempre repito, vão fazer um foundation reading, que é o primeiro leitura do desenho humano, mapa do desenho humano, que dá esta visão geral do que é que acontece para o teu ser, não é? Acho que é muito importante teres isso para ti, porque tudo aquilo que nós ouvimos é a mesma coisa com a astrologia, eu acho, com o desenho humano, com tudo que é. São aqui pecinhas que são verdade, mas que depois nós, quando nos apropriamos e achamos que temos de fazer aquilo, já nos estamos a condicionar. Já é a mente de novo. Você não está escutando aquela voz interna. Já estamos a condicionar, por isso é verdade que essa informação pode ser assim, pode ser a tua forma de manifestar, mas se fores à base da coisa, só tens de responder à vida. Porque é que tu queres fazer o teu vision board, não é? Se é respondendo à vida, se não é pela mente, se não é pela estratégia. A estratégia é depois da coisa aparecer. A coisa apareceu por mim, tenho que planear, tenho que criar uma estratégia, não é? Vou passar por uma vitrine e uma camisola, quero aquela camisola. Como é que eu vou conseguir aquela camisola? Porque já senti o estímulo, quero. Como é que eu vou comprar? Vai vir para mim. Depois para a mente, não é? Tenho dinheiro ou não tenho? Como é que eu vou? Tenho que trabalhar um bocadinho mais para comprar aquela camisola. Então, a estratégia para chegar a uma coisa que já veio para mim. Estão a ver? Então, acho que esta... Eu tenho um exemplo bem legal, contei para as meninas, que veio uma amiga minha com uma bolsa muito bonita e eu falei, nossa, que bolsa bonita! E ela falou assim, ai, obrigada, foi um super processo para eu comprar essa bolsa, eu não me abria para isso, e daí eu fui lá e tive coragem de investir numa bolsa e tal. E eu falei, nossa, que legal essa sua história, ela me contou a história dela, enfim. E aí eu voltei pra casa e falei, nossa, eu sempre quis uma bolsa dessa, mas eu nunca coloquei como prioridade, deixei, e gostei da história dela, acho que eu vou comprar também, né? Acho que vou aproveitar a viagem e tal e vou comprar, enfim. E aí foi muito engraçado, porque veio esse estímulo dela, que foi essa coisa, uma bolsa. Eu falei, por que não uma bolsa? Ok, será que eu quero? Quero. E aí eu, tá, beleza, como é que eu vou comprar? Vou ver se eu tenho dinheiro. E aí as coisas foram, simplesmente veio foi muito bizarro, porque minha mãe disse assim, sem eu falar nada pra ela, falou, Bárbara, eu quero te dar uma bolsa. Eu falei, o quê? Eu tava pesquisando bolsa, então eu nem precisei, qual o dinheiro que eu vou usar? É daqui ou dali? Veio. E pronto. Então eu só respondi ao estímulo que veio. Exato. E é muito legal quando daí você vê, pô, eu não precisei ficar cocriando a bolsa. Não, eu quero uma bolsa assim, assim. Nossa, é verdade. Tipo, eu já sabia no meu inconsciente que eu sabia, eu olhava a bolsa, eu queria e tal. E aí veio o momento certo e as coisas foram acontecendo, né? E agora você falando, tá, tudo bem, agora a gente sabe do nosso desenho humano, das nossas coisas, e agora a gente abandona tudo isso. Quando eu fui fazer essa escolha do carro, que eu abri essa cartinha, eu não tava ligada nessa questão do desenho humano. Eu simplesmente me alinhei com o meu ser. E aí, pronto. Mesmo eu não sabendo qual era o meu desenho humano. Nós não precisamos dessas coisas. A meditação é exatamente a mesma coisa. É uma ferramenta para nós nos alinharmos, não é? Uma ferramenta para nós nos conectarmos. Nós temos tantas ferramentas à nossa volta que o desenho humano acaba por ser mais uma. E tem muita complexidade, traz muitos insights e traz muitas coisas que eu acho que trazem essa tranquilidade de eu perceber,
ok, eu não funciono da mesma forma, nem tenho que funcionar da mesma forma, não é? Não é esta pressão de eu ter que estar a trabalhar o tempo todo, que é um refeitor e um projetor não tem que estar a trabalhar o tempo todo, tem que ter momentos sozinhos de descanso, a fazer as coisas que realmente traz vida para eles, que realmente se alinha. Nós sim, nós os geradores temos, mas porque nos faz bem, porque nos traz satisfação, porque se não o fizermos, as coisas não estão para nós. E os geradores, deixo também o repto, costumam ter muita energia e é importante o exercício físico. Para quem? Para o projetor? Para os geradores. Para o gerador, porque é muita energia, é importante sair essa energia, porque quando estamos a criar também estamos focados. Porque um gerador tem muita tendência a dizer sim a tudo, não é? Quer tudo ao mesmo tempo, medo que as coisas não apareçam, que depois a oportunidade passe. Está tudo bem, está tudo alinhado, não é? E normalmente os refletores e projetores trazem-nos essa tranquilidade. Calma, está tudo bem, é um processo. Sim, eu diminuí muito quando eu casei com o Caio, ele me trouxe muito essa paz, porque ele é um refletor, então ele traz essa coisa da calma e tudo mais. E aí não é interessante, porque ele não deveria refletir essa minha... Mas é sample, estás a ver? Vai buscar, exato, vai buscar um pedacinho quando estás nessa vibe, não é? Ele pode ir buscar lá, mas não quer Mas dizer... em essência ele é calmo, ele é isso, e aí ele me passa isso, então para mim também é importante. É um jogo entre auras, não é? Estamos sempre a falar aqui um jogo entre auras, entre campos energéticos, e é importante realmente nós termos algumas luzes sobre a nossa. Para mim foi muito importante e por isso que eu falo sempre disto e gosto de falar sobre isso, apesar de não ser a pessoa mais indicada para ler o mapa das pessoas de toda a gente, não é? Porque ainda estou no processo de eu descobrir-me sobre mim mesma e depois aí sim avançar com os cursos para outras pessoas, mas acho que foi tão importante para mim no meu processo descobrir os meus centros energéticos e descobrir a minha energia, estar aqui agora, que fui o seguir de um dos centros energéticos, o de estar a experienciar, a viver na vida, a experimentar o que é ser um gerador com a complexidade do meu ser, que acho que é sempre algo que é tão importante trazer para as outras pessoas. Gostava tanto que toda a gente soubesse sobre o seu, não é? Sim. Sobre si mesmo, trazer esta consciência de que a vida acontece-nos a nós, então nós temos de olhar para a vida e perceber, ok, o que é que eu quero fazer com isto que chegou até mim, não é? O que é que eu quero fazer a partir daqui? E está realmente nas nossas mãos de cada um fazer aquilo que nós quisermos, construir aquilo que nós quisermos. Porque existe sempre o livre-arbítrio, não é? Sim, sim. Então eu posso decidir não ser nada disto, posso ser outra coisa qualquer. E está tudo bem. Sim. Desde que eu tenha consciência das coisas que eu estou a fazer. E me diz uma coisa, você consegue trazer esses conhecimentos para o seu trabalho na empresa, aconselhando as pessoas que se demitem, as pessoas que aliás, são demitidas, ou então as pessoas que se aposentam? Eu trago, mas nunca falo dos modelos em específico, não é? Porque é uma coisa tão específica, eu acho que... E no Brasil eu vejo muito isso, muito abertos a coisas novas, né? A espiritualidade, a coisas diferentes, a coisas novas. No meio de Portugal não é bem assim, não é? Mais fechado, mais racional, mais restrito. Eu costumo até dar este exemplo que eu acho que é interessante percebermos, de que vocês têm muito campo da abundância, não é? Muita coisa, muita natureza, muita fruta, muita vida. Até as músicas tristes, eu estou sempre a dizer à minha família, as músicas tristes são com sambinha lá. Uma letra super triste e a pessoa lá a ouvir, quem não sabe o que está a dizer, até parece que é uma coisa alegre. Portugal é o oposto, não é? É a carência, é a restrição, é o cuidado, é o fado, que é triste, que é uma cultura muito... Até posso estar numa música super alegre, mas com um ritmo mais lento. Sim. Então é um campo muito diferente. E quando estamos a falar aqui destas coisas que fogem um bocado ao lado racional, não é? Que apesar de ter modelos por detrás, apesar de eu te falar dos neutrinos, que já foram comprovados pela ciência em 2015 que realmente existem, ainda há alguma resistência. Então, no meu dia-a-dia, na minha vida do lado A, não é? Das 9 às 6, eu trago muito desta informação transcrita na vida normal, não é? Que é cada ser é um ser, cada pessoa é uma pessoa, escutar aquilo que é para si. Claro que eu tenho sempre aquele bichinho de a que hora é que nasceu, não é? Para saber como é que eu posso orientar da melhor forma. Mas no final, eu também liberto isso. E eu sei que o que chegar até mim, o que eu for dizer, é o que a pessoa precisa. Porque precisa. Porque se eu estiver focada em mim, se eu estiver sempre a olhar para aquilo que é a minha vida, eu sei que vou estar sempre a fazer o melhor também para o outro. Com certeza. Porque estou focada em mim. Então, se o outro chegou até mim, porque eu tenho algo a aprender com ele e ele comigo, então este fluxo entre as duas pessoas, mesmo que seja um lado muito racional, eu deixo que a coisa flua. E o mais interessante é que até nas minhas sessões de mapa astral, que faço muitas, é mesmo importante
ter esta consciência que todas as pessoas que chegam até mim têm uma informação para mim. Então eu vejo-me a dar dicas sobre a vida delas e pensar, isto é para mim, isto não é só para ela, é para mim. Sempre. Para o momento em que eu estou. É engraçado vocês três. A Ana Maria, que também gravou um episódio aqui no podcast, ela é astróloga e ela trouxe isso, ela disse, é muito engraçado que as pessoas que vêm pra mim são com aquilo lá, na verdade, que é pra eu também integrar ainda mais dentro de mim, né? Então é muito bonito quando a gente tira de novo essa carga, esse fardo de tipo, tá sempre certo. Por que eu falei aquilo e se julgar? Porque é o que ela precisava ouvir. Eu só tô passando, na verdade, o que ela precisa. Só que pra isso, claro, a gente precisa de novo estar muito alinhado. O que te ajudou, agora falando do teu âmbito pessoal, a encontrar esse lugar de alinhamento? Ai, ajudou muita coisa, no meu caso. Ajudaram-me as pessoas que eu fui encontrando ao longo do caminho. Ajudou-me estas ferramentas que eu te falei aqui. E ajudou-me também muito a meditação. Todos os workshops que eu dou, tudo aquilo que eu falo, eu experimento na minha vida antes de falar. Porque eu gosto desta coisa de, eu sei do que é que eu estou a falar, né? Eu já experimentei. Eu também. Resulta, comigo resultou, pelo menos comigo resultou. Então, eu dou muitos workshops de gestão emocional. Piada, não é? Porque nem eu própria sei gerir muitas emoções, portanto estou a aprender. Mas como eu tenho muito esta sensibilidade para as emoções, tenho o plexo lá fechado, depois percebi, eu conheço muito as emoções, sei dar nome às emoções, eu dou muitos workshops de gestão emocional. E nos workshops de gestão emocional eu falo sobre a meditação e sobre estar em meditação. Então eu fiz uma experiência comigo de estar durante 6 meses, todos os dias, meditar 20 minutos. E posso dizer que ao longo desses 6 meses foi incrível a transformação que eu vi na minha vida. Claro que depois caí outra vez, estamos sempre a experimentar e errar e passou, mas sempre que eu volto a esse momento, foi para mim um ótimo momento de alinhamento, porque eu entrava num estado tão em paz e tão satisfeita com o caos que a vida é, porque nós temos energia para chegar ao meio do caos e dizer, cheguei para resolver. Então trazia isso e foi a partir daí, a partir dessa experiência que eu fiz na minha vida, que eu comecei a estar mais atenta também aos meus próprios sinais, às minhas próprias respostas. Por isso, quando cheguei até ao desenho humano e a minha professora me disse, ok, esta resposta é de sim ou não, eu disse, eu conheço isto, porque eu tenho estado a experimentar isto na minha vida. E eu estava com uma pessoa, namorava com uma pessoa que me fazia esse jogo de, Ana, vou-te fazer só perguntas de sim ou não. E ele não sabia que você era geradora? Não, nada, só fazia as perguntas de sim ou não. E quando eu cheguei até ela, disse, ok, então a vida foi-me sempre preparando, e eu olho para trás e fico mesmo feliz, porque fui encontrando as pessoas e os momentos que me foram sempre preparando para o passo a seguir. Isto sempre a dizer, o que é que vem depois do Brasil, não é? Tipo, o que é que está a ser construído? Essa ansiedade, essa... Porque há sempre uma preparação para o que vem a seguir. E então esse alinhamento vem muito de eu confiar, e houve uma frase que eu li uma vez, que eu trago sempre, o medo é falta de confiança no divino e em ti. Então, sempre que eu estou com medo, penso, onde é que eu não estou a confiar? Porque eu tenho que confiar que eu fiz o meu papel, então faço tudo aquilo que é o meu papel e entrego e confio. E foi essa a minha experiência aqui no Brasil, é essa a minha experiência aqui no Brasil. As pessoas que eu estou a encontrar, e eu falava disto há pouco, todas as minhas viagens que eu tenho feito, não tenho feito muitas, mas são sempre significativas para mim. E o que faz os lugares são as pessoas que eu encontro. Não é a paisagem. Eu mesmo tirei um curso de fotografia e digo que não é fotografia de paisagem que eu gosto, é fotografia de rosto, porque são as pessoas que para mim trazem significado. Então, o Brasil sem vocês que eu tenho encontrado aqui não é o mesmo Brasil, não é? E é engraçado ver, eu podia ter tido uma viagem super solitária aqui. Total. Porque venho em trabalho remote, porque não conhecia ninguém. E eu não sou a pessoa de chegar a um grupo de pessoas e dizer, oi, então, estou aqui, cheguei. Zero, fico no meu espaço. E até comentava com a Gabi no outro dia, que é, se entra alguém, eu até fico tipo, o que é que queres agora? E mais no Brasil, que eu já vinha com medo, eu já começava, vai querer roubar, certeza. Por isso, foi muito importante para mim ter entrado da forma certa nas coisas, porque é isso que o desenho humano nos traz, é ter entrado da forma certa e ouvir-nos para entrarmos de forma certa nas coisas, para que tudo flua num certo sentido, porque está a ser o oposto de uma jornada individual totalmente solitária, não é? De andar por aqui. E isso é o que faz a experiência, porque, como eu estava a dizer, a experiência são as pessoas que eu encontro, não são os lugares, não são as paisagens. E é muito importante para mim o estar alinhada. E como é que eu me alinho?
no dia a dia, com a experiência, não é? Quando de repente só notas que estás na fossa quando estás na fossa e de repente, oi, o que é que aconteceu? E dás um passinho atrás e começas a fazer coisas que te alinham. Nós não estamos sempre lá em cima. Eu não estou sempre lá em cima. Eu tenho ondas emocionais. Eu sinto muito tudo. Está tudo certo. Então, se eu fizer o meu melhor para estar bem, para manter bem, para estar agradecida, não é? Coisas básicas de tentar que a tua frequência seja alta, porque ainda mesmo no baixo da onda, para quem tem onda emocional, ainda assim eu respeito o meu ser e respeito tudo aquilo que tem que vir, e às vezes é nos processos mais difíceis que nós temos as nossas maiores aprendizagens, e é exatamente isso que uma onda emocional conta. Por isso, tudo que chega até nós é algo que nós temos que experienciar, porque plantámos isso de certa forma em algum momento da nossa vida. Eu dizia à Gabi, estou tão agradecida, e estávamos a falar sobre isso, que às vezes até tem aquele pensamento de vem algo ruim a seguir. Você sabe que eu tenho amigas que já me compartilharam isso? E eu já vivi isso também. Tipo, você tem até medo de estar tão feliz porque a vida é altos e baixos. Aí você fala, nossa, eu tô no auge. Então daqui a pouco vai virar algo ruim. E a Gabi ensinou, cancela, não é? Nome de Jesus. Exatamente, é para cima, vai melhorar. Santinha. Melhora. Então esta coisa de realmente, às vezes a mente entra e leva-nos para um lado e nós temos a possibilidade de dizer não é isso que eu escolhi, estou a plantar outras coisas. Porque se eu estou a viver esta experiência é porque realmente eu plantei isso lá atrás, não é? Eu plantei a sementinha, estou a colher esses frutos. Mas ao mesmo tempo que estou a colher esses frutos, eu estou a plantar outras sementinhas, não é? Então é sempre uma coisa que está a acontecer ao mesmo tempo. Se eu me foco só que estou a colher e estou só isto, é claro que não estou a plantar sementinhas nenhumas, é claro que lá à frente não vou ter nada para colher. Agora, se eu estou a colher aquilo que eu estou a colher aqui no Brasil e ao mesmo tempo a plantar as minhas sementes, lá à frente vai ser ainda mais incrível, porque ainda tenho mais sementes, não é? Ainda tenho mais coisas para fazer, mais coisas para plantar. Então, independentemente do perfil, independentemente do nosso campo energético, se nós tivermos esta noção de que nós conseguimos realmente co-criar a nossa vida seguindo o nosso ser e sendo o nosso ser, e como a alimentação é mais fácil nós irmos para o fast food, para o doce, para as coisas que nos apetece, gostosinho, que não é o que nos faz bem, mas é o que apetece mais, né? É o mais fácil de ir, é igual no nosso ser, é mais fácil sermos quem não somos, porque é o mais gostoso, a energia que não é minha é mais gostosa, porque sentimos mais forte, porque amplificamos, não é? Então, é mais fácil ir para o fast food, porque é fast mesmo, porque passa por nós, do que irmos para aquilo que é consistente em nós. E que vai ficar, que vai nos nutrir e que de fato vai ser consistente, né? A nossa natureza é a energia consistente. O que nós vamos recolhendo é o que nos nutre ou não é? Então nós sabemos escolher as pessoas, os ambientes, as coisas que estão à nossa volta para plantarmos, para nos nutrirmos energeticamente das coisas que nos fazem bem. E nós, quando estamos conectados com isso, estamos a gerar energia, independentemente do tipo, estamos a gerar em nós um tipo de energia, porque todos nós temos um tipo de energia, não é? Estamos a gerar em nós energia boa, ser luz no mundo, não é? E a nossa luz conseguir amplificar. E a autenticidade para mim é isso, é o sair do normal, daquela rodinha de agora aos 30, já fiz 30, tenho que casar, não estou casada, tenho que ter filhos, não tenho filhos, tenho que ter uma casa, ainda não tenho uma casa, não é? Então, não tens de fazer nada, não tens de seguir um padrão, não tens você está plena, você está feliz do jeito que você está, que é o que você trouxe. Fazer o que é para fazer, não é? E sair um bocadinho da norma, porque o mediano está na média, está na norma, e todos procuramos essa caixinha de estar na norma. E na nossa geração, just do it, e vou empreender, e vou agora viajar, a minha vida vai ser muito viajar e fazer coisas. Pode ser uma coisa totalmente diferente. Estar em casa, cuidar dos filhos, ou não, ou ter um trabalho, ou não. Então, quando nós seguimos mesmo aquilo que nós somos... Estamos bem, e quando nós estamos bem com aquela realidade, né? Tipo, às vezes eu tenho amigas que, por exemplo, o sonho dela é ser dona de casa, ter filhos e casar, e não é essa coisa do gerador, que pra mim é muito importante o trabalho e fazer. E ela se cobrava por isso. E quando ela entrou em paz com isso, a vida fluiu pra ela de uma maneira incrível. Tipo, não, eu quero ser mãe, eu quero... E daí ela encontrou um trabalho estável que deixava ela feliz, porque essa estabilidade ia permitir ela construir sonhos que eram muito maiores pra ela, que é casar, ter filhos e cuidar de uma casa, né? Então, eu acho que é muito bonito isso da gente sentir.
E eu adorei que você trouxe isso de tipo, do quanto quando você vai, que são as pessoas que vão criando as experiências, e eu tô no melhor momento da minha vida, mas porque eu acho que você também escolheu olhar por esse lado, porque, por exemplo, você veio pra cá, então você só tinha um plano de 3 semanas, e aí você conheceu a Gabi, você tá alugando um quarto na casa dela por um período, e aí você já conheceu outras pessoas que, de uma forma muito bizarra, a gente se comunicou, e hoje você tá aqui, várias pessoas estão se conectando com você. Então, olha como era importante pra ti essa conexão com as pessoas, mas você tá achando tudo isso muito incrível, porque você escolheu olhar pra isso, porque você poderia pensar assim, ai, mas meu Deus, na verdade eu tinha que estar fazendo outra coisa, ou tal. Então eu acho, assim, que essas caixas são muito legais, essas ferramentas são muito legais para nos orientarmos. Principalmente, eu vejo aquelas pessoas que estão muito perdidas e que ainda não começaram, talvez, buscar essas ferramentas, como elas ajudam. Então eu vejo pessoas que estão depressas, que estão meio perdidas, que tipo, não tá legal na vida, estão com muitas questões de não se entender. Astrologia, que respiro, eu me conheço um pouco mais. O Human Design, nossa, que respiro e tal. E aí, beleza, agora eu entendo. E aí chega esse momento de soltar e como eu estou. E viver, soltar. Mas eu acho que isso é importante, que é no início, e quando entras nesta parte mais espiritual, há sempre aquela dúvida, mas como? Como é que eu sei? Toda a gente diz para me autoconhecer, mas como? Não é? Toda a gente diz, ouve-te, eu sei, mas como? Então, essas ferramentas são os primeiros passos de um como possível. Não tem que ser por aí, há várias formas, mas é um como. E a primeira pessoa que eu e tão engraçado isto estás-me a dizer de trazer o Human Design, o desenho humano, porque eu comecei com o desenho humano há 4 anos atrás, e num fim de semana antes de eu vir para o Brasil, eu tive um retomar do desenho humano que eu já não ligava há 2 anos, sem saber porquê, um fim de semana antes. Conheci a Tassi, não é? Lá no Florescer, em que a Tassi está a escrever um e-book sobre o desenho humano, eu trouxe-lhe as minhas noções do desenho humano, então comecei a falar muito de desenho humano, a trabalhar muito de desenho humano, a fazer o curso enquanto cá estou, e o desenho humano apareceu neste momento aqui para mim, estão a ver? Às vezes, e aqui no podcast é o que a gente está falando. Exatamente, então até mesmo estas dicas do próprio universo, né? Me direcionar para determinado sítio, que vai chegando, vou pegando. E você não vai prendendo, você vai, tipo, tudo bem, você poderia falar, não, mas eu não queria falar de design humano no podcast, ou então eu não queria voltar a estudar, mas as coisas foram vindo e foi fluindo, e quando é pra ser, você não sente uma resistência, é gostoso e vai. É para ser, porque é para ser, eu estava até a dizer, eu disse, acho que não vou falar sobre desenho humano no podcast, e aqui estou eu a falar sobre desenho humano quase o podcast todo, não é? Então, acho que é importante também estarmos atentos ao que a nossa vida nos traz, ao que o nosso corpo nos diz, independentemente do perfil, não é? Atentos às dicas, aquilo que estamos a colher, independentemente, estamos sempre a semear e sempre a colher, para conseguirmos fazer da melhor forma que for possível para nós. E não há certo nem errado, é verdade, mas no nosso ser, dentro do nosso ser, há um certo e há um errado, porque chegas ao final da vida e ao estares realmente satisfeito com aquilo que fizeste, ou sentes frustração, no nosso caso, outros sentimentos noutros, mas o arrependimento, e eu gosto sempre de trazer esta coisa de chegarmos ao nosso leito de morte, não nos arrependermos de não termos feito nada, não é? Experimentamos aquilo que era para experimentar, estamos numa experiência humana, eu acredito mesmo, somos espírito numa experiência humana, então bora usar também as ferramentas que temos, este corpo, para interpretarmos esta experiência humana também, sem esquecer que somos mais do que isto também, não é? Fazer esta parte, somos mais do que isto também. Mas usar esse corpo, eu acho que é muito legal a gente trazer e talvez até terminar com essa mensagem que, tipo, o nosso corpo foi feito para fluir, ele foi feito para estar bem, então qualquer desconforto é um sinal. É um sinal que ou você não tá no seu caminho, ou que você não tá na sua dieta, ou que você não tá na sua saúde que você merece ter. Então, não ignorar, né? E não achar, tipo, eu tenho 30 anos, então... Claro, o teu corpo vai começar a te sinalizar. Você não tá no teu caminho, talvez, ou então... Opa, talvez não é mais pra você esse estilo de vida. Tá na hora de você ter um outro estilo de vida, talvez mais saudável, de fixar, de se cuidar. Então, eu acho que é muito legal a gente terminar, talvez, com isso. Que é o que você começou trazendo. O design humano, o desenho humano, ele traz isso de você olhar pro seu corpo e as suas travas e dos centros energéticos
porque eles vão estar irradiando para outras partes do corpo e como a gente se sente. Então tá muito perto desses sentimentos, por mais que a gente não entenda as emoções, a gente sente elas e tentar descobrir, desvendar elas. E eu acho que buscar sempre o que nos traz essa paz, que é muito diferente de perfil para pessoa. De pessoa para pessoa é muito diferente e está tudo bem ser diferente e ainda bem que é diferente, não é? Cada um tem o seu papel aqui e todos em conjunto. Acho que é tão importante nós percebermos que a partir do momento em que nós começamos a olhar para o outro e ver o que é que o outro vai fazer, o que é que o outro está a fazer, para onde é que o outro vai, perdemos que o importante é sermos nós. O que é que eu estou a fazer? Para onde é que eu vou? O que é que eu realmente quero? E sermos verdadeiros. Por isso esta coisa de sermos brutalmente honestos connosco é preciso muito descondicionamento. E eu até gosto de uma visão aqui mesmo para terminar, em que Sadhguru, que também é uma pessoa que eu costumo ouvir, ele dizia que quando se iluminou, que ele disse, não, eu vou levar isto para o mundo, tal como Jesus disse, não é? Vou levar isto para o mundo, toda a gente vai perceber e vai ser rápida a transformação de toda a gente, porque isto é essencial das pessoas perceberem. E o entrevistador perguntou, mas já está há 20 anos a tentar isto e ninguém mudou. Ele, pois, porque eu esqueci-me que cada um está muito comprometido com a vida que criou na sua cabeça. Então nós estamos tão comprometidos com aquilo que já criamos e aquilo que já temos uma base, que depois o dizemos, não quero nada disto, é difícil dizer, não quero nada disto que construí até aqui durante esta vida toda, não sou nada disto, é difícil, é preciso coragem para fazer. Mas é nessa coragem que encontramos realmente. Então o que é que eu estou aqui a fazer? Qual é a minha luz no mundo, não é? Porque todas nós temos uma luz no mundo para trazer. Então descobrir essa luz e tirar este condicionamento que a vida traz de isto é para ti. Não, há muita coisa para além disto, há muita coisa para além do desenho humano que pode ser para ti. E eu adorei, porque você acabou de se descrever, né? Você fez isso, você tirou todos esses condicionamentos. Eu tenho que ir para a Austrália, eu tenho que fazer isso, e para o Brasil jamais, e é para onde te mostrou. Então você teve que ter essa coragem, você teve que abrir mão disso tudo e você está vivendo uma experiência incrível, maravilhosa, onde as coisas estão te guiando e você não sabe para onde vai, porque você está com coragem e você tá leve e desapegada do... Mas é a minha experiência, não é? Se as pessoas perguntam, total, a minha experiência é incrível, amei, vou viver lá. Mas pode ser outra experiência para outra pessoa e está tudo bem. Mas o que eu quero trazer é que você trouxe essa coisa da energia e do confiar. Que eu acho que todo mundo deve confiar nos estímulos que é para cada um. No meu caso é estímulo, no outro é convites, no outro é não sei o que, enfim. Mas confiar nisso que aparece na vida e como a gente se sente, porque a gente nunca vai saber qual é o próximo passo. É leveza na vida, não é? É tão leve quando começa E eu adorei porque você traz esse campo, entende? Independente para qualquer pessoa se inspirar de seguir a sua verdade. Independente de qual seja. Isso né? Ai, muito feliz de você estar aqui. Obrigada eu! Deste encontro kármico maravilhoso, de você ter trazido tantas informações e assim, de verdade, para mim ter aberto tantas caixinhas legais, assim, tantos insights da minha própria vida e decidindo as coisas de uma maneira tão bacana. Ana, pra gente finalizar, eu quero que você deixe o seu Instagram, como que as pessoas podem entrar em contato com você, de repente pra tirar alguma dúvida que possam ter, enfim. Qual que é o seu Instagram, não sei se é e-mail, o que você prefere? Não, pode ser Instagram, mas vão perceber, se eu disser acfl.92, toda a gente percebe? Sim, eu deixo aqui embaixo também. Deixa. Porque, assim, mesmo se alguém não tiver percebido alguma palavra, algum contexto, alguma expressão, pode perguntar, não é? Não vai ter legenda em brasileiro, espero que tenha sido... Porque eu entusiasmo e falo rápido. Mas acho que deu super para entender. E também, quem tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que a gente vai respondendo. E é isso. Agora... Obrigada, incrível, estou a amar a minha experiência. E pronto, qualquer coisa é só avisar. Estamos aí. Muito obrigada para todos que estiveram conosco. Agora eu quero que você experimente. Vocês têm docinho lá? Que é isso? Docinho, é isso. Que é o quê? É isso. Brigadeiro? Já experimentou brigadeiro? Brigadeiro, já percebi que toda a gente tem em todo lado. Nós comemos eventualmente lá, ok. E esse é um saudável. Então vamos ver o que você acha. Prova. E eu quero muito saber sua reação. E tudo bem se não gostar, porque é uma coisa diferente. Não, as quatro... Bom.
Esse é pra ser um Ferrero Rocher saudável. Eu amo Ferrero Rocher. Jura? Que é adoçado com melado. É o enfim, de universo dá uma amendoim. prendinha, estás a ver? Uma prendinha do universo. Delícia. Vamos comer agora. Gente, um beijo e até o próximo episódio.